Portanto, temos um convidado. Quem é o convidado? O Hugo Gonçalves. É o Hugo Gonçalves. É o Hugo Gonçalves, exatamente. É um prazer estar aqui como Hugo Gonçalves. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, desta feita com um convidado. Eu vou ter que pôr assim, senão eu não vou conseguir falar, olhar para vocês. Vamos apostar mais no som e menos no vídeo. Ok. Portanto, temos um convidado. Quem é o convidado? O Hugo Gonçalves. É o Hugo Gonçalves. É o Hugo Gonçalves, exatamente. É um prazer estar aqui como Hugo Gonçalves. É verdade. Temos uma pessoa aqui que muita gente pensava que era o Hugo Gonçalves. Muita gente, Três ou quatro pessoas. Ricardo Cardoso, explica lá Exatamente. essa confusão entre a nossa identidade. Eu gosto que tu sejas um gajo com muita sabedoria, que aumentas o meu preço de mercado, percebes? Tu vens aqui, falas de livros e o pessoal, aquele gajo é de facto muito intelectual e sabe coisas. E depois o pessoal vem falar comigo e percebe que isso é mentira. Recomenda-me um livro, Ricardo, Sim. e tu? O pessoal vem ter comigo assim, Java. Java, C++. Sim. Mas tu achas que a confusão tem a ver com este elemento que está aqui ao nosso lado, que é o Sim. Guilherme, que é o elemento- condutor. É o É L o condutor e há outra coisa, temos barba. Temos barba, temos Somos cabelo. e somos muito atraentes, Sim. né? Somos muito atraentes. Não, mas tu, pronto, eu sou um bocado mais velho, estou com entradas, tu ainda tens esse cabelo aí a Jon Snow. Sim, Não mas é? isto é uma cena nova. Está a deixar crescer, Estou a ver se safo. Pronto, vai-te acontecer, também vais ter entradas, e isso acontece a todos. Mas pronto, isso É revela... devido à uma- falta de chá. Devido à falta de Devido à chá, falta as de pessoas chá. pensavam que nós somos siameses, basicamente, e que Portanto, não nos podemos separar. As pessoas dão muitas vezes parabéns pelo podcast. Pá, o teu podcast, tu e o Guilherme Fernandes são fantásticos. Mas sabes o que é mais engraçado? É que há pessoas que também não distinguem a nossa voz. Então, algumas pessoas pensavam que eu eras tu e tu eras eu. E, portanto, eu acredito que as pessoas até pensassem que tu eras eu, percebes? E que o Hugo sou eu. Olha, eu estou um bocado triste, que é, nunca ninguém me disse tu és o Guilherme Duarte ou o Ricardo Cardoso. E isso é se calhar por eu ser uma espécie de um misantropo que sai pouco de casa, Também então pode ser, não me pode ser. exponho. Não é? E vocês andam sempre na noite nas babadeiras, é quando Ui. quando esse tipo de equívocos mais acontece também, não é? Por acaso, nem foi muitas vezes na noite, não. Não. Foi pessoas sóbrias e aparentemente Não, normais. eu não sei se estavam sóbrias essas pessoas, eu não posso garantir. Sim. Mas Ricardo Cardoso, que não és o Hugo Gonçalves, nem o Guilherme Duarte, mas há quanto tempo é que vocês... antes disso, como é que vocês se conheceram? Quando começaram a namorar? Quando é que... Conhecemos-nos há... Vai fazer o quê? Porque nos 4 anos? para nós 4 perguntamos ou isso 5? muito. Não sei, por acaso não sei. Foi em 2014 ou 2015? Eu nunca sei. Não, acho que foi 2014. Peraí, Naquele quarto escuro, numa Sim, sauna. sim. No numa Cristo Real. sauna, sim. Eu conheço. A Foi Paul. foi num curso de comédia, um workshop de comédia do Rui Sinal de Cortes, e éramos dois dos alunos Ok. e conhecemos-nos aí pessoalmente. Eu já conhecia o que ele fazia, ele também já conhecia Sim. o que eu fazia. Pá, foi por acaso, estarmos numa mesa e ele disse, eu escrevo umas cenas num blog. E eu de repente tinha visto um blog, mas estamos a falar que quantas pessoas é que estavas mesmo a começar? Sim. Foi em 2015. Por isso é que talvez tenha sido em 14. 14, eu acho que foi em 14. No final do ano de 14. Sim. Tinha o pai um ano de blog, estava a fazer um ano de blog. Ainda não eras- 10 mil pessoas. Não, assim, pá, Tu assim. és o monstro que és hoje. Não era. Eu é que gosto de a andar lenda. tipo a ver o que é que o pessoal anda a fazer e tinha visto aquilo e tipo, olha, está aqui um gajo com piada. E quando ele disse nessa aula que escrevia cenas, eu fiquei, será que este é o gajo? Repara, ele usava ainda muito o íconezinho da barba, não havia assim fotos. Sim. Aliás, tinhas um artigo a falar sobre os melhores comediantes e acho que também tinhas lá um vídeo. Sim, deve ter posto o vídeo da Acho minha eu. estreia. Acho que sim. E pronto, tu e já nós- tinhas os teus vídeos no YouTube? Já. tinhas? Portanto, nessa altura eu era muito mais famoso, Mais famoso que o do que ele. Começaste quando a fazer os vídeos? 2011, 2011. Sim. foi primeiro. Depois fiquei tipo um ano sem fazer, estás a ver? E nesses cursos, epá, porque não é normal, normalmente nesses cursos, a maioria das pessoas depois não se tornam comediantes ou escritores, não. Mas neste caso havia dois de vocês, ou seja, estão a fazer coisas, houve mais gente nesses Houve cursos. mais, estava né? lá o Pedro Teixeira da Mota Mota. também está aí em grande. O Miguel Luz, que... Miguel não, Luz sim. também. Que... Agora virou um bocadinho mais para o rap, mas Sim. também...
Também estava a fazer. O Bruno Fernandes, que é o jovem conservador de direita. Sim. Estava lá. Também. Então, E basicamente, foi uma boa essa formada. aula está para a comédia, como a turma de direito do Marcelo Rebelo de Sousa está para a advocacia, porque também era só génios, gajos com 18 e não sei o que. Não sabia. Era o Braga de Macedo, a Maria de Leonor Beleza, era assim uma série de gajos. Mas saiu de lá muita gente. E já no curso anterior tinha também estado lá o Carlos Coutinho Vilhena. Sim, é isso. o Manuel Não, mas Cardoso. o Coutinho teve no nosso curso. O Coutinho estava no nosso. Não, o outro Coutinho. O Azevedo Coutinho. Sim. Então o Carlos, o Coutinho Vilhena, acho que tinha estado no anterior e o Manuel Cardoso também. Sim. E... Bem, isto está a ficar muito de nicho, só falar de comediantes. sim. Portanto, Pronto, então, Ricardo, foste abusado em criança. Primeiro, o que é que tu sentes, alguém que tirou o curso no ISEL, de estar aqui numa instituição maior como o Instituto Não, Superior primeiro, Técnico? o que é o ISEL? O que é o ISEL? O que é o ISEL? É um instituto de engenharia, não é? Tu também és engenheiro? Lisboa. Também sou O que é que engenheiro é? informático. Pois, e depois há essa Está aqui, história. há uma Calma, cena aqui muito estranha, E sim. trabalha onde eu trabalhava. Exatamente. É quando Não. eu cheguei à Nova Base, Sim. que é a empresa onde eu estou. Olhas para mim, tipo, não devias ter dito o nome. Bu. Sim. Eles viram que eu também fazia uns vídeos e disseram-me assim: deves ter mania e tem piada. Já eu ouvi um gajo que também tinha a mania, que andou por aí, um Guilherme. Só anos mais tarde que eu percebi que era ele, estás a ver? E tu Foi giro. já tinhas saído de lá? Já estavas Já, a ser a eu trabalhar? entrei e ele tinha acabado de sair. Tinha saído da Nova Base, estava noutra... Não estavas ainda como comediante. Já tinha o blog, mas não estava full time, Ok. não. Depois ainda fui para as startups. Mas... E por isso que temos algumas pessoas logo aí que nos conheceram em comum. Sim. Fizeram quase uma ponte. Mas pronto, tínhamos muitas coisas em comum nesse aspecto. Informática, nerds, altamente E nunca te sensuais. sentiste diminuído perante ele por teres feito o curso no ISEL? ISEL? Não. Sabes porquê que eu não sinto isso? Sim. Pá, Estás-te a cagar para a engenharia? não é só. É porque o curso foi muito lixado. Estás a ver? Então eu sei o que é que passei para tirar aquele curso. Mas não demoraste 8 anos, como o Guilherme. Não, demorei. Mas ele tirou o mestrado integrado, não foi? Sim. Pronto, eu demorei Tu és 4. mestre, Guilherme? Eu sou mestre. Porra. As coisas que se descobre neste Sim, podcast. Sou mestre. Esta conversa está a ser boa interessante para quem estiver a ouvir. Isto é uma conversa de café entre nós. Sim, fiz em 4. Pá, mas eu via pessoas do técnico que iam para lá tentar a sorte. Não consegui no técnico, vou tentar no ISEL. Esquece. O curso de informática, pelo menos quando eu fiz, é muito exigente. Eu não tinha férias de verão, não tinha férias de Natal, eu estava sempre lá. Portanto, quando o pessoal tipo, eu tipo, está-se bem, tu não sabes. Pá, em 4 anos fizemos para aí 8 pessoas o curso, em 100 que entraram, portanto. Mas também entraram todos os burros, não é? Pá, sim, também é verdade, também é verdade. Olha, Mas onde é depois que fizeste tu- o MBA, não foi? Tiraste o MBA? Pois sim, depois numa cena de até querer perceber um bocadinho mais como funcionava o mundo dos negócios na área de IT, tentei tirar um MBA à noite, quando andava a trabalhar no primeiro ano na Nova Base. Olha, mas antes disso, onde é que tu cresceste? Eu cresci em Lisboa, perto de um bairro social chamado Chelas. Mais uma coisa Não, que mas vocês- é diferente. Mas Porque ele andou, eu por vivo- acaso, isso é uma conversa que podemos ter aqui interessante, que é o facto de tu andaste primeiro num colégio e depois passaste para a Sim. escola pública em Chelas, Sim. não é? E foi E, pá, um choque. e eu sempre... Não, foi o choque do ambiente em si, não o choque em termos... Pá, foi porque no primeiro dia parece foi um gajo a tirar pedras pelo ar às pessoas. Eu, o que é que aquele gajo está a fazer? E as pessoas, aquele gajo é assim. Ele tira pedras Não, às é pessoas. animação na escola. Epá, ainda hoje pergunto aos meus pais porque é que eu andei num colégio, estás a ver? Não venho de famílias má, mas não venho de famílias com muito dinheiro. E foi porque não tinham tempo para mim. Então o colégio era o único sítio onde podias deixar as crianças e podes ir lá buscar mais tarde. Eu era sempre o último a bazar do colégio. Eu era sempre o último gajo. E pronto. Porque não tinha os avós. Todos os dias para pensava, deixar. será que é hoje que me vão abandonar aqui? Man, Será às que- vezes será que é aqui que eu tipo, fico? fechavam a porta, estás a ver? Eu era o único gajo que ficava lá. Há um pedaço dentro de ti que ficará triste para sempre. Para sempre. Nunca vou Exatamente. recuperar. Sim. Nunca. Mas não era um colégio só de gajos. Não. Ah, Era isso misto. Era explica. misto. Tens alguma Tens coisa? irmãos? Tenho uma irmã afastada e Ok. Portanto- tive um irmão. Ok. Pronto. Não, era para saber se normalmente nas escolas, porque às vezes temos irmãos e ajudam-nos nessa integração. Não, eu Então tu foste largado, passaste do colégio para a escola, largado. Sim, eu estive em 5 escolas. Tive no total 5 escolas até, porque era 2 em 2 anos, ou porque dava mais jeito, eu tinha que mudar, ou... Pá, eu chumbei no 6º ano, estás a perceber? Portanto, se chumbar no 6º ano, depois os meus pais, é uma vergonha ficar nesse sítio. E quase que me levava a mudar. Então cheguei Mas a mudar. porquê que achas que chumbaste no 6º ano? Por causa dessa Pá, não, intranquilidade de eu mudar tive, de escola? Eu tive assim uma infância, assim uma beca tipo agitada, estás a ver? Então,
sofria muito com coisa à minha volta. Os meus pais divorciaram-se muito cedo e não foi um daqueles divórcios fáceis. Havia muita discussão, muitos berros. Isto é um consultório sentimental. Vamos começar. É como o Quadras, que É veio como o cá Quadras, pá, sim. e falou de... E então acabei por ter que mudar e... Não, isto não era o meu telefone. Não ouvi nada aqui. Ainda bem. E nessa altura tinhas alguma inclinação para a comédia Homossexual. como forma... Porque muitas vezes as crianças arranjam mecanismos para lidarem com as adversidades, não é? Sim. E uma delas, muitas delas, é o mundo da fantasia. Rapidamente se refugiam. Tinhas alguma forma de fugir a essa instabilidade? O humor, acho que o humor entra aí quase como um remédio. Tu olhas para a vida de uma forma tão negativa que tentas-te abraçar algumas coisas que tu consegues identificar-te ou que te trazem algum prazer. Neste caso, às vezes a música é um grande aliado. Tipo, olhas para a música e consegues ouvir alguém que passe. Por exemplo, eu gostava imenso de hip-hop e de rap porque eu conseguia identificar algumas coisas ou perceber a mensagem que transmitia. E ligava muito ao hip-hop. E a comédia, porque era tipo... A comédia era mesmo... dava-te um conforto. Imagina, eu lembro-me quando acabei com a minha ex-namorada, uma das primeiras, e... Tinhas que idade nessa altura? Tinha aí 16. Porque ela tinha-me traído com o primo dela. É uma história. Isso É uma história. É uma história. E eu estava a chorar e lembro-me de estar a ver Friends e a rir ao mesmo tempo. Tipo, eu lembro-me de estar mesmo tipo em caco, mas... tentava-me rir com cenas. Eu tinha os DVDs, eu arranjava tipo DVDs de tudo, de Friends, de séries, todas de comédia. Comédia era aquela assim que eu procurava. Então era uma espécie de paliativo para... É um bocado. Mas tu também fazias comédia, ou seja, na relação com os amigos e com as namoradas recorrias à comédia? Sim. Eu era o gajo tímido, mas sempre era exposto a uma situação social. Eu tentava sempre gozar ou... Repara, não quero dizer que era bullying, mas eu sempre não fui aquele gajo que tinha... Não era o gajo bonzão da escola, estás a ver? Então, como era mau aluno, como tudo era mau, eu acabava por fazer aquilo tipo uma defesa. A comédia era a minha defesa. Sim, mas não eras o palhacinho da não, turma. Nunca não eras não o era o extrovertido. palhacinho, se bem que às vezes fazia palhaçadas com os amigos, estás a ver? Sim, mas era num grupozinho mais fechado. É como eu, sim. Mas nunca, não era... Hey! Era mais... Mas alguma vez pensaste fazer humor antes de haver o YouTube, por exemplo, da internet, e percebes que podias fazer em casa e expor, em casa ou na rua? Já tinhas pensado fazer alguma coisa? Tipo, tentar enverdar para aí? Ou eu acho que sempre tive o sonho recalcado de querer ser, estás a ver? Mas é tipo, olha, queres ser a melhor cena que tu sonhaste? Tipo, se calhar um puto gosta de futebol e quer ser o Cristiano Ronaldo. Era quase como eu via a comédia. Depois eu consumi muito Hermano José. O meu pai dizia-me: porque estás-te a rir do Hermano José se tu não percebes o que é que ele está a dizer? Porque eu não tinha capacidade mental para perceber piadas, às vezes sexuais, mas eu ria-me, eu achava aquilo. Eu comprava livros de anedotas, eu comprava livros de tudo. Adorava aquilo. E pronto, e acho que a partir daí começa a crescer o bichinho para cresceres E lembras-te do primeiro vídeo que colocaste? Lembro-me. Lembras-te não do vídeo em si, mas da sensação de vou colocar isto aqui e expor-me desta forma, que podem ver 2 pessoas, podem ver 100 mil. Não é? Aí houve um drive que era legislativas, que eu não sabia quem que havia de votar, e fazia tipo à minha volta, falava com os outros jovens. Eu tinha aqui 22, 23, 24, já não lembro bem. E ninguém sabia quem votar. Eu achava aquilo ridículo, porque nós estávamos a passar um momento tipo, crise, e vamos todos morrer, vamos ficar todos pobres. E eu perguntava às pessoas: tu vais votar em quem? Eu não sabia, não percebia muito política e achava que ninguém sabia. Então o meu primeiro vídeo foi tipo quase um statement do género, a gozar. É horrível, é cringe, se eu agora for ver, estás a ver? Mas era a minha tentativa de vou fazer comédia com um tema que eu sinto alguma emoção, exatamente, é um bocado político, mas eu não queria ser o gajo que faça humor político, mas senti que naquele momento queria fazer aquilo. E bateu o vídeo? Bateu bué. Isso foi o problema, porque depois causou-me uma pressão enorme de eu não sou um gajo de humor político, eu quero explorar ainda muitas coisas mais. Aquilo, sites como o Enanas começaram a partilhar, o Tá Bonito depois partilhou,
Então, eu estava na faculdade já, no segundo dia, no outro dia vou à universidade e toda a gente a olhar para mim. E eu antes de lançar aquilo estava a tremer. Estás a fazer upload e não sabes o que é que vai acontecer. E de repente o teu primeiro vídeo tem quase 40 mil views. O que é que tu fazes a seguir a isso? Pá, se calhar para um gajo... Sex tape. Pois, não. Um gorila. Um gajo está completamente perdido na vida. O que é que fazes? Pá? E acho que a maior parte das pessoas diria, faz outro igual. Que é, repete o sucesso. Mantém em linha. Só que eu não queria. Sequela. Muita gente, quando eu tinha um vídeo que batia, diziam assim, faz o 2. E eu, não... Para quê? Percebes? Parece que é um bocado cheap. Não, e não é só, em termos criativos é muito curioso, porque eu acho que muitas pessoas, enquanto consumidores, gostam da repetição. É exatamente como aquelas pessoas que vão ao estrangeiro e vão comer McDonald's. Porque é um consolo, gostam da repetição. E tu sabes, vocês sabem que muitas vezes o humor resulta por repetição. Há personagens de sitcoms que ficam presas a bordões e a comportamentos para o resto da vida, não é? Mas do ponto de vista de quem cria... eu acho que é muito mais interessante tu estás constantemente a renovar-te e não te fiares apenas de uma fórmula de sucesso, só porque esta foi sucesso, até porque depois se vais fazer uma espécie de cópia já não funciona tão bem. Sim. Não sei se vocês se lembram, desculpa lá interromper-te, os gajos que falam mas não dizem nada, não é? Ele fez um segundo, acho eu, e já não tinha tanta graça. Já não, que era o gajo, e o gajo man, e o gajo isso, não sei o quê, sim, já não, é difícil repetir. Eu acho que é como uma sequela de um filme, não é? Sabe? Tens 2 ou 3 filmes em que a sequela foi melhor que o original. Mas... Sim, mas aí acho que depende... Mas eu acho que a repetição, ou seja... Não me choca no sentido em que, imagina, tu quando fazes as reportagens nos eventos, tu estás a usar a fórmula. Mas aí é uma coisa que eu próprio gosto, estás a ver? Uma questão é, alguém diz, faz isto porque bateu, e eu digo não, porque... não quero, porque não é por aqui o caminho que tu fazes. Mesmo que corra bem ou corra mal, tu percebes se sentes bem com o resultado, se o produto final é aquilo que tu querias. Mesmo, podes fazer um livro, foi mau, e tu não gostaste daquilo, mas tem sucesso. Claro. E as pessoas, não, tens de fazer outro, e tu, se calhar... Que acontece a muita gente, não é? Certo, mas um gajo está a começar isto, ficar preso. Claro, sim. Eu quis, deixa cá ver, eu não quero ser só isto. Eu gosto disto, mas eu quero ser outras coisas. Por isso é que uma das razões que curto o chapéu é exatamente essa, é que chegou ali um ponto e disse, não quero fazer mais, vou embora. Não quero estar pressionado, não quero fazer aquilo que vocês acham que vai ser sucesso. Sim, é quase a mesma coisa. Era 1 milhão, eram 3 milhões, eu disse não. Principalmente na altura que estás livre. Pois aí é que começou a pressão de, tive 40 mil pessoas a verem-me, o que é que isto quer dizer? Vão-me chamar para algum lado? Porque de repente eu estava a ver o meu vídeo até ser partilhado, depois outros que também fiz a seguir, a ser partilhados. Em 2011, em que não era tão comum haver vídeos com essas views, não é? Não. E foi então que perdeste a virgindade. Foi não. Já tinha, porque a minha ex-namorada que me primo. E então tiveste esse primeiro lampejo de exposição, não é mais do que fama, é exposição, não é? Porque sentias que... e isso deu-te mais pica para continuares ou assustou-te um bocadinho? Foi um misto, eu se calhar consigo fazer qualquer coisa de interessante e criativa, mas também, recebi tipo as primeiras mensagens do género, és uma merda, nunca mais voltas a fazer nenhum vídeo, estás a ver? Sim. E isto foi das primeiras mensagens privadas que eu recebi. Ou era alguém que eu conhecia, ou um hater qualquer. Há pessoas que se calhar não vão com a tua cara e a primeira coisa... Claro. Como nós já fizemos isso. Quantas vezes não vês um gajo na televisão 2 segundos e dizes que gajo é um idiota? Exatamente. Não sabes quem ele é. Mas não escreverias o comentário nem mandarias uma mensagem privada, não é? Eu acho que esse primeiro choque fez-me não ser um gajo que responde muito nas redes sociais, porque sempre que eu recebi uma mensagem assim, vou ficar mal disposto, vai ser outro gajo a mandar-me a merda. 99% não é, mas mesmo assim eu fico sempre, uma mensagem nova. Mas... quem faz um trabalho com exposição pública é verdade. É melhor que se habitue rapidamente à ideia de que não vai ser unânime. Não, por exemplo eu, nos comentários do YouTube eu já desliguei. Tens 50 gajos a dizer que tu és um gênio, tens 50 gajos a dizer que és... Tens ou seja, exatamente, tal como também tens gajos que exageram. Sim, nós há pouco tempo falávamos disso, que é, tens que descartar os comentários na curva, né? Que é os que dizem que és uma merda e os que dizem que é um gênio. É como a pontuação no mergulho para a água das pranchas nos Jogos Olímpicos, tiras a pontuação mais alta e a mais baixa. Pois é a mesma coisa. Tens que fazer isso, porque senão ou ficas a achar que és uma merda e não és, ou ficas a achar que também és um gênio e também não és. Qualquer vídeo que esteja na trending no YouTube, qualquer vídeo, às vezes, mesmo que seja mau,
Vais ver lá gajo. Genial. Gênio. Melhor Gênio. cena de sempre. Melhor cena de sempre. Impressionante. Rei. Rei. Só tu. Rei. Só Sério? Tudo. Pode ser a Já- maior merda. Que Yeah. tem sempre quem ama e quem odeia. Aquela, já não sei quem é que tinha esse beat, não sei se era o Gervais ou se que era que o Mozart, os vídeos do Mozart têm dislikes, não é? E é tipo... Sim. Alguém Yeah. no seu computador em casa, este Mozart não percebe de música. Dislike. Por acaso não sei se foi. Pá, não estou a ver. Eu sei, eu conheço esse beat. Já Acho que é ouvi, o Neil Brennan. Talvez seja o Neil Yeah. Brennan. Ok, é capaz. É capaz. Há uns vídeos teus que eu gosto imenso. Agora diz de outras pessoas, não és tu. Exatamente. O O anti-swag, o nadador engatador. Como é que chama esses vídeos? Que tu fazes? eram tipo, fazia tipo apanhados, mas lá está, Sim. ainda estava tipo no momento de. Sim, mas e Pá, não tinhas barba, por exemplo? não em tinha, alguns... não. Mas estou a dizer que a ideia, os conceitos sim, são sim. muito bons. Ou seja, a ideia em si, há vários gajos que fazem isso. O Sacha Baron Cohen faz de outra maneira. Sim. Mas as personagens que tu arranjaste, as narrativas, é que são, para mim eram muito interessantes. O gajo, o anti-swag, o nadador Sim, engatador. tentava fazer ali quase. Depois com a internet começou a ser experiências sociais. Né? Sim. Chamaram isto um bocado. E todas fake, não é? Todas Passaram a fake. E aparecer eu todas até fake. perdi um bocadinho da paixão por fazer apanhados, porque de repente os apanhados que batiam eram aqueles que eram falsos. Eram claramente falsos. Ainda E as são pessoas- hoje, não é? Sim. E, pá, e muitos dos gajos no YouTube que têm muitas views, eles já admitiram. Já, Sim, o nós Vitali, que agora O ficou... gajo faz o quê? Encenam empanhado? Sim, não, é Sim, tipo, isso dá imagina. zagos, Não, isto é uma cena que é, eles pegam Atores. em cenas sociais e imagina, racismo. Sim. Toda a gente sabe que, então, pegam nessa cena ou aumentam ou fazem o reverso do que estás à espera, tipo... Os brancos roubam a carteira e o preto negro deixa, devolve. exatamente. Yeah. Ou não, ao contrário, contrário, é. sim. Está uma pessoa, bué pretos a roubarem, estás a ver? Mas são tudo atores. Muito sim. É muito sim. E para as pessoas dizerem, Ou é exatamente não. como eu pensei. Surpreendido. Sim. Ou não, às vezes nem são atores, mas gravam, imagina, 300 situações e escolhem para a edição aquilo que encaixa na narrativa que eles querem passar. Mas muitas vezes é com atores e dá para perceber às vezes claramente, porque são canastrões. São os momentos sociais. Por exemplo, viste aqui, de certeza que viram este vídeo que era um gajo que roubava bebés de um parque. Pá, já foi uns anos. Roubava tipo a convencê-los para vir, Para não é? vir e pegava no bebé pela mão num parque Yeah. infantil e levava-o. Sim. Para os pais terem cuidado. Estás a ver? Isto gera partilhas porque estás a informar os outros pais que há gajos que pegam os teus filhos pela mão e levam. Mas tipo, o bebê também era um ator, não era um bebê ao calhas. Não, O bebê não, era um bebê que eles tinham levado. É claro que aquilo é um vídeo. Sim. É tudo fake. Só que é gravado com uma câmera tipo a tremer Yeah. e o pessoal, isto é legítimo. Sim. Tá, mas no teu caso, os teus têm graça. Sim, epá, não, isso Que era, uma das coisas que eu te queria perguntar era sempre me fascinou ao mesmo tempo, como tu dizes há bocado a palavra cringe, como me encolhia, as cenas de gajos como o Sacha Baron Cohen e como tu fazes nestes vídeos, que é total exposição ao ridículo. Como a cena que tipo do nadador engatador que elas passam e fazem flexões e coisas do género. Como é que pá, tipo, tu tens facilidade em fazer isso? Não, zero. Não, zero. repara, Eu até repara. que Vox Pop não me sinto muito confortável. Eu sou muito tímido, percebes? E estás a ver, essa Pronto, cena é que estás a isso que eu falar queria, sim. é muito É um difícil. salto para o oposto. Para o oposto. E como é que se faz isso? Estás na personagem. Imagina, quando eu estou a ser gravado ou a fazer qualquer coisa, eu não estou a sentir as coisas. Sim. Eu posso estar, ainda no fim de semana fui gravar, eu estava a comer umas coisas, qualquer para a palhaçada, uns rinçóis, e depois no fim perguntaram-me, estava bom? Eu não sei. É. Eu Mas em nenhum momento, tipo, pá, especialmente por exemplo, com as miúdas, não é? Porque uma das coisas que eu pelo menos sempre tive pânico era fazer figura de parva à frente das miúdas, tipo que a minha frase de aproximação fosse ridícula ou que Sim, fizesse eu alguma tenho coisa. esses, eu nunca meti conversa com uma miúda. Tipo, Estou a dizer, percebes? tu durante, em algum momento que estás a fazer aquilo, não pensas, pá, quero que isto acabe, que é para depois ir-lhe dizer, olha, isto era só brincar. Ou seja, à espera do sim. alívio, ou seja, sentes alívio ou estás-te a cagar o que é que ela Depende pensa? o quanto dentro estás daquela cena. Tu és o gajo que é o nadador ou és um polícia, tens de ser convincente, Sim. tens que acreditar que Claro. tu és aquilo que é para... Ou, por exemplo, no Anti-Swag foi um que também foi muito visto. Eu estava a virar para gajos que eles tinham que perceber claramente que eu era autoridade. Sim. É para Tens não- de ter essa atitude, estás a ver? Porque isto para explicar, ou seja, gajos como um gajo que tinha as cuecas à mostra, tu ias lá e dizias, não, olha, senão não pode ter os boxers à mostra, vou ter que autuá-lo. Sim, não é? sim, tens de pôr todas as fichas nisso, porque se tu começas a duvidar de ti nesse momento, estragas o E até momento. eles podem passar Yeah. do passivo e ficar mais agressivos. Exatamente, portanto, existe ali uma entrega na personagem. Não é? Quando é da Salvador, alguma gaja depois quis o teu número? Te pediu?
seja, nesses vídeos já aconteceu depois no fim, tipo, engraçado, gostei tanto, olha aqui. Eu acho que não, porque eu fugia sempre. Tipo, ok, ser uma apanhada sempre. E base. Porque eu quero fazer comédia. Claro, sabe? sim, não estou a dizer que eu fosse queria mandar a pedir, estou a pensar. dizer elas tipo, já que vou aparecer na internet. Pá, eu se calhar recebi alguma mensagem, outra talvez depois por Facebook, mas nem... Pensaste que era hate e era mamas. Olha, Foi e- se calhar Pensaste que era hate perdi. e era E mamas. já apanhaste algum cagaço? Tipo, de gajos que te quisessem bater ou Epá, ameaçar? tive uma ou outra situação, mas normalmente era tranquilo porque tu conseguias medir mais ou menos quando uma pessoa começa a ficar mesmo séria. Epá, e os meus apanhados, mesmo esses que são mais provocatórios em algumas situações, tipo... O não do mostra... vendedor de droga no bairro Alto. Sim, pá, tipo, imagina, tinha lá um dealer, a meter-se comigo, já não me lembro bem a situação, mas tive lá um dealer, mas não... Percebes quando a pessoa vai ser mesmo agressiva. Tu oferecias pastilhas gorila, Yeah. quero um blical. Sim. Pronto, é estranho estar aqui a falar. Mas o dealer pensava que estavas mesmo a traficar? Ou não percebeu que aquilo era... Eu acho que ele simplesmente achou-me estranho, porque o gajo estava lá ao meu lado, assim, do género, porque é que este gajo está na minha área, não sei. E não lhe foste oferecer a ele pastilhas gorila? Acho que não. Okay. Acho que esse Tinha foi o meu graça. primeiro apanhado. Portanto, eu estava claramente muito borrado por dentro. Mas já tiveste problemas com o vídeo da Ovibeja, não foi? Foi o que te trouxe mais problemas. Se me ver ouvir beja, não, acho que... Então não foi o que te ameaçaram? Não foi... Sim, mas já tive problemas, mais... tipo, sim, não lá na altura, mas com Sabes que a consequência a do comunidade da agropecuária... Os agrobetes, houve um gajo que deu-se ao trabalho de criar um mail com as minhas iniciais, todos do meu nome, porque o gajo conseguiu os meus dados pessoais e conseguiu onde é que eu vivo, estás a ver? É possível, um informático sabe fazer isso. Sim. Fácil. Yeah. E ele deve pensar que eu não sou informático e ia ficar tipo, oh não, este gajo, onde é que ele foi buscar os meus dados? Sim, na por cima não existe hacking nenhum. Não existe, só... é uma coisa simples. Ele ficou com os meus dados, a minha morada, e criou um mail com as minhas iniciais, dizer, o povo de Beja exige não sei o quê, retira o vídeo, senão eu vou passar o seu contacto e a sua morada às pessoas para irem tratar do assunto, uma coisa assim. É, tipo, Mas ameaças. o que é que tu fizeste? Fiz um vídeo Sim. em Beja. Não ouvi Beja. Não vi Beja. Mas tinha alguma coisa, tu percebeste o que é que poderia... E ele foi soft. Eu na altura até lhe tinha dito, puto, malha nesses gajos aí da tourada. Não. Epá, E ele até foi soft. Não malhei nos gajos da tourada porque eu consigo compreender porque é que eles gostam daquilo. Estás a ver? Para mim Sim, aquilo também, é bué... faz parte do passado. Mas eu consigo compreender porque é que gostas, porque vives ali naquele ambiente. Sim, aquela tens tourada, um primo. aquela garreada, Sim. meio garreada. Sim. E aquilo é o toy. Sim. Se não há toy, tens aquilo. Sim. E é difícil. Troquem, estás a ver? Troquem entretenimento. Não, Só sim, de eu entretenimento. também percebo muito mais isso do que quem vai e paga 60 euros para ir ao campo pequeno, todo vestido à pipi. E ali é uma tradição mais na terra, da terriola. Eu percebo mais também. Uma claro. coisa que eu descobri ao ver os teus vídeos, não era que não soubesse, mas tornou-se, especialmente nas reportagens, mais até do que nos apanhados, é que há muita gente que não sabe falar. Não sabe comunicar, ou seja, Ok. e digo isto é uma constatação, não estou aqui armado em sobranceiro, não, quando eu estou a dizer falar, não é que sejam profundamente eloquentes e que dominem a língua, há pessoas que têm dificuldade em comunicar uma ideia. Sim, passar uma ideia. Sim. Mas pronto, temos que pôr aqui também o fator de terem uma câmara em cima. sim. Ficam mais nervosas. Há algumas, há outras que até beberam um copinho e estão tipo, estão relaxadas. Muitas estão bêbadas também. Sim, não é? sim, depende do vídeo. Se for, Eu gostei se for muito fazer. daquele senhor que tu perguntavas que o oxigênio ia ser taxado pelo Estado por ser um bem essencial e ele dizia, um bem essencial não é um bem essencial nada. Sim, pronto, isso acontece de apanhar essas pessoas que às vezes... eu às vezes questiono-me, será que tu ouviste bem? Yeah. Porque às vezes, ou não percebeste também o conceito do que é que eu estou a falar. Também às vezes pode ser esse o caso. Mas sim. Mas é curioso que o Sacha Baron Cohen faz muito isso, que é, tu com uma câmara e consegues criar uma relação às vezes de confiança com as pessoas, especialmente se fizeres esse tipo de personagens, que deixa as pessoas à vontade, para elas dizerem coisas que se calhar não diriam se soubessem realmente a exposição que aquilo vai ter, como aquele gajo que dizia que defendia a escravatura e coisas. Faz muito o Sacha Baron Cohen de expor. Tu às vezes não tens um sentimento contraditório de dizer, pá, eu estou... Repara, eu adoro o resultado e rio, mas eu estou de alguma forma a enganar esta pessoa? Ou o fim justifica isso? Não, acho que o fim não justifica. Eu acho que não... Por exemplo, no vídeo no Confins do Ricardo eram claramente tipo apanhados, mas em formato Vox Pop. A ideia inicial é tipo, são notícias e vais comentar uma notícia falsa. E pronto, falas. Eu
eu não sei se nessa perspectiva, se a pessoa... Epá, eu vou dar o meu exemplo. Eu fugi de mim, percebes? Eu vejo uma câmera, um microfone, eu vou-me embora. Eu vou embora, eu vou virar exatamente para o lado oposto. E muitas vezes são as pessoas que vêm ter comigo. Claro. Ou interrompem-me. Estou a entrevistar uns gajos, é um gajo no meio da conversa, tipo, estraga-me aquilo. Portanto, não... Epá, nem sinto, porque estou a fazer uma pergunta. É tipo... falar bem português? Como é que se... aquele programa da RTP. Sim, quero entrevista na rua, como é que se dizem palavras. Ver como é que se escreve uma palavra, como falar. É basicamente o mesmo, não é? Tu vais, um gajo faz-lhe uma pergunta e ele pode responder com certeza que sabe ou que não sabe. Sim, eu acho que aí ou seja, o Vox Pop às vezes é um bocadinho mal visto, principalmente no humor, não é? É considerado como um bocadinho uma cena menor. Mas, e eu sei que o Ricardo faz isso. Primeiro, acho que ele não é só o Vox Pop, quando ele faz a cobertura de um evento que te mostra exatamente como é que aquele evento é, do início ao fim, e acho que isso é bem feito. Mas o que ele faz, em relação a outras pessoas que fazem Vox Pop e que eu não gosto tanto, que é, e ele às vezes prejudica a comédia para não cair nesse facilitismo. Ele tem muitas imagens de bêbados que o pessoal ia adorar e ia rir, e que ele não põe porque acha que é fácil. Já protegeste entre muitas vezes não, o pessoal diz muitas vezes nos comentários, e via lá gajos piores, vias pôr, eu não ponho esses gajos, porque isso não é, começa a ser degradante, estás a ver? Uma coisa é tipo, estás alegre e diz uma palhaçada tipo parva e ok, tem piada, tal como às vezes a gente vê uns copos e diz uma coisa engraçada. Outra coisa é tipo, estás num estado horrível, eu posso dizer tudo o que quiser e posso fazer-te dizer o que tu quiseres, tudo o que eu quiser, percebes? Então aí mudo. E também, como estavas a falar agora, por exemplo, quando eu vejo, imagina, eu tento nunca ir muito para idosos nem para muito jovens, estás a ver? Que é muito fácil gozar com os velhos, fazer perguntas. E vejo muita gente a fazer Vox Pop com isso, que é, sentes-te mal contigo. Eu sinto mal a fazer isso quando vejo, ou com deficiência, imagina, vou falar com um gajo e percebo que o gajo, então, mas o quê? Se tu vires aquilo, se calhar, num frame de comédia, podes deixar piada, mas, eu não vou fazer piada deste gajo que tem uma deficiência. Então, te digo, olha, obrigado. Ou já me aconteceu gravar e depois chego a casa, imagina, estou lá com música e não ouço bem, mas chego a casa e percebo que este gajo tem mesmo aqui uma coisa que é mesmo claramente deficiente, então tiro. Mas já me aconteceu um ou outro que eu não sabia, só mais tarde a dizer, não, esse gajo não é, estás a ver? Eu faço o meu filtro, Pois, eu acho que aí é o equilíbrio, tipo, este gajo já tem uma deficiência, mas isto que ele está a dizer tem boa piada. Não pela deficiência, mas o que ele diz nesta personagem tem piada e é tipo, também é discriminatório, só, não o pôr só porque ele tem uma deficiência. Certo. Mas o que acontece normalmente é que sabes que as pessoas que vão ver vão rir só porque o gajo... E aí é fácil, porque tu queres ir para a noite, entrevistas 10 bêbados e tens um Vox Pop de 5 minutos incrível, que é só bêbados a dizer merda. Mas aí deixas lá estar de ser um comediante e basta ser só um gajo que tem uma câmera na mão. E também tem a ver com, por exemplo, o ambiente. Por exemplo, no Rock in Rio, apanhei lá um gajo, mas estava num estado impressionante, mas aquilo não ia colar bem com o ambiente do Rock in Rio. Então, eu punha aquele gajo, o pessoal ia rir-se, ia partilhar, ia ser o melhor minuto do vídeo, mas não é o Rock in Rio, aquilo não é o Rock in Rio, percebes? Tipo, não fazia sentido estar ali um gajo bêbado. Uma coisa é estás alegre, outra coisa é estás... Percebes? Eu tenho a certeza que o pessoal ia se rir, até eu em casa digo, meu Deus, isto tem piada, mas não vou pôr este gajo. Tu fazes stand-up? Faço. Ok. Mas chegaste lá, foi uma coisa que chegaste mais tarde? Pronto, o stand-up, como é que isto começa? Começa nesse curso que eu e o Guilherme nos conhecemos, que era um curso focado para stand-up, e tínhamos uma gala. Uma atuação no fim. Calhou-me uma semana que estava sem tempo para nada e mesmo assim ainda tentei escrever qualquer coisa e tinha 5 minutos, né? Tinhas que fazer os teus 5 minutos. Eu tive uma ganda branca no palco e fiz 2 minutos. E para mim, eu encarei isto como o maior fracasso de sempre. Se for a ver hoje, não foi assim tão mal, porque aqueles 2 minutos até estava ok, estás a ver? Sim. Mas eu encarei isto como um fracasso, porque a dor toda diz a palco. É duro, é duro, sofres muito. Principalmente se não tivesse que dar um perfil de uma pessoa tão introvertida, se calhar não sofres tanto, mas uma pessoa como nós, se calhar, sofre mais. E pronto, e fiquei com aquela, falhei, não consigo isto, sou um fracasso. Porque o gajo que ia a seguir, quando isto acontece, algumas vezes já vi acontecer, que é o gajo que vai antes, pensa, ainda tenho 5, 10 minutinhos para entrar. O outro entra e diz quase olá, uma piada, boa noite, e o gajo que está antes, tem que entrar agora. Entra em pânico. Também entra em pânico. Mas depois fizeste outra vez logo a seguir. Logo a seguir, porque eles por acaso aquela noite correu bem. O bar, aquilo correu bem também naquele bar, não pela minha parte, mas correu bem. Então o bar disse, querem voltar cá? E eu, ok, é a minha segunda oportunidade para me redimir.
vou e corre bué bem e senti-me, ei, eu sou bué da bom. Pá, o oposto. Mas depois disse, não, mas o primeiro sofrimento, o primeiro fracasso não vai compensar E estiveste aí depois quanto tempo sem fazer? Depois fiquei 2 anos sem fazer. Yeah. E agora voltaste, voltei ao stand-up mais ou menos, há há pouco tempo. um ano. Essa história faz-me lembrar, tipo, a primeira experiência sexual de muitas pessoas. Que fazem e depois, tipo, corre E é muito mal, rápida também, a muito primeira. rápida, 2 e ficam minutos. dois anos segunda sem- já corre melhor. Sim, mas depois ficam 2 anos sem fazer. Porque ela começou com o primo. Vocês sacam as piadas do mesmo site, é isso? Sim, vamos ao... Sim, mas então tiveste 2 anos... Sim, e depois até com a ajuda aqui do Guilherme quase me provocou, tipo, volta cá, vem fazer isto. E eu, ok, eu quero fazer, eu quero ser este tipo de comediante, porque eu tenho umas ideias e curtia exprimi-las em texto e em palco, mas o medo que envolve tu subires a palco e ganhas a técnica, epá, é duro, porque ou não percebes que és mau, ou não percebes que vais ter que falhar, porque há pessoas que não percebem isso. Sim. Yeah. Chegam lá com a maior confiança. Eu posso estar num sítio e já estou tipo a tremer e diz, isto vai correr mal. Então um gajo ao pé de mim, não, isto é muito bom. Yeah. E eu sei que vai correr mal a toda a gente. Sim, mas assim, eu acho que quanto mais depressa, como comediante, perceberes que vais falhar e que, mais do que isso, que esses falhanços vão ser essenciais para o desenvolvimento da tua comédia, não quer dizer que não sofras, mas acho que é muito mais suportável. Se tu alimentas a ideia de que falhar não pode ser, não faz parte deste processo, então aí é difícil evoluir, não é? É difícil, mas pá, eu considero-me um gajo que tenta ser um bocadinho perfeccionista, se calhar, tipo, na comédia, e tento fazer aquilo que eu acho que o melhor que eu consigo fazer. E quando de repente isso sai da mão, porque existe aqui N fatores, Yeah. além do texto, o ambiente, as pessoas, o tempo, pá, de repente já não sabes, já não controlas. Não é uma coisa que eu possa fazer em casa e digo, está do caraças, vou-vos mostrar o quanto bom eu sou. Não, Yeah. tu em casa podes ficar com uma ideia mais ou menos e tens que aceitar falhar. Ou seja, tu podes fazer o mesmo set, imagina, pessoas que, cara, não sei se faz isso, mas nos Estados Sim, Unidos sim, que às sim. vezes fazem o mesmo set 2 e 3 vezes na mesma noite em sítios diferentes e correr de forma diferente. sim. Eu tive agora ainda a semana passada, fiz mais ou menos a mesma coisa em 2 dias e foi totalmente diferente. O ambiente em Mas si. essa ideia de, por exemplo, 5 minutos em cima do palco, e tu já falaste isso aqui, Guilherme, que é aquelas pessoas, 5 minutos em cima, isso eu vou lá, pego no microfone e faço. Faz-me lembrar um bocado, quando eu pratiquei boxe, que as pessoas pensam, 3 minutos, um assalto de 3 minutos. Tu estás 3 minutos à porrada, e quando mesmo que Basta estar com as mãos em cima, já te cansas. é horrível, parece que aquilo não acaba. E então... Sim, e é pior, quer dizer, se calhar quando começas não é, mas para mim, neste momento, se me dissessem assim, tens 5 minutos, para mim é muito pior do que me disser tenho 20. E é muito pior 20 do que me disser tenho 1 hora. Sim. Que eu sei que numa hora acho que Ganhas. vou conseguir agarrar o público mais cedo ou mais tarde. E tenho tempo para aquecer e para o pessoal perceber o tipo de humor e eu até ir para outros caminhos. Se eu tenho 5 minutos eu não posso entrar, a não ser que o pessoal já me conheça, há beats que eu sei que não vou poder fazer, porque o pessoal vai ficar tipo, que é isto? Yeah. E então, mas no início sim, 5 minutos tem que ser 5 minutos, tu tens que sacar em 5 minutos no mínimo 5 gargalhadas, e é Sim. pouquíssimo, que é Sim. uma gargalhada por minuto. Sim. Mas se sacares 5 boas gargalhadas em 5 minutos, O pessoal está contigo. ok, o pessoal está contigo, estás a ver? Depende, imagina, Quer dizer, tens imagina, uma o texto setup é- muito sim, grande sim. que dura 50 segundos para chegares à punchline, o público, ok, riu-se poucas vezes, mas agora se tens 10 piadas que vão ao lado e uma que depois funciona, não é isso que salva. Não, O público não. percebe a piada que vai ao lado, que é quando um gajo faz aquela pausa, olha, com medo, e os risos não vêm, gajo... Bom, então, já vos aconteceu. É por isso que limar texto é bem importante, porque Yeah. quando tu já sabes que ali há riso, tu Yeah. podes fazer a pausa com confiança. Yeah. Você faz a pausa e tu sabes que vais haver riso, por mais lixado que aquela E aquela pausa sala- demorada em que o Yeah. riso demora a vir, tipo, para mim são as mais Sim, saborosas. saborosa, yeah, mas podes fazer a pausa à confiança. E há Yeah. piadas que funcionam muito bem com a pausa. Agora, quando estás a deixar texto, sabes lá se aquela pausa não te vai Yeah. sair tipo. Sim. Não. E é aí que muita depois gente... silêncio total. Mas lixa. ao fim e ao cabo isso acontece noutra medida, obviamente, na tua vida do dia-a-dia, quando estás com amigos e às vezes dizes uma piada fora de sítio. Ou Sim, seja, sim, está toda a gente, está Sim, tudo em sim, alta sim. e tu dizes, e fica toda a Diz gente. diz a última. Sim, diz a última que já não era preciso dizer. Yeah, já está. Também Mas quando é no grupo de amigos Yeah. é naquela. Quando é num grupo, imagina, jantar de aniversário, Yeah. em que tu conheces 2 ou 3 pessoas Já é e outro. estão lá as outras e mandas uma dessas ao lado, bem. Eu acho que me lembro que ficas com uma voz a dizer, porquê é que eu disse isto? Yeah. E vais para Cala-te, casa a pensar, cala-te. eu deito. Yeah. A chorar. Portanto, estás a ver, um gajo que falha, é que não foi falhar de eu ficar quase, passar de um texto para o outro. Custou muito a voltar de volta para este sofrimento. E consegui voltar, pá, por muito
ajuda do Guilherme, porque ele apoiou-me, e também porque o vi. Eu vi o Guilherme a ir aos primeiros bares, quer dizer, estavas a iniciar quando a gente se conheceu. Sim, e tipo, é mais 10 atuações. E vi-te mais ou menos, tipo, também a não seres fantástico. A ser merda? Pronto, eu quero ser simpático. Correu mal, estás a ver? Estás ali num sítio mau. E aquilo também me inspirou de ver este gajo que está a trabalhar e também é por fase, não é um gajo que aparece e está tudo bem. E ainda mais como me identifico-me tanto com o Guilherme, foi dizer, ok, o Guilherme conseguiu isto, ele, se calhar eu também consigo de certa forma fazer. E acho que também evolui rápido pela tua ajuda e por muitos conselhos que tu me deste. Pá, tive a sorte de ter quase um amigo / mentor no stand-up. E tendo em conta namorado, não é? Namorado, não é? é isso que eu ia perguntar, tendo em conta essa relação, que é quem é que saltou à boca de quem? Fazemos Ou foi aqueles momentos tipo no filme em que foram os dois viraram a cara? Pá, já E a nos música? embadámos e dormimos na mesma Sim. divisão e nada não aconteceu. A última vez dormimos na mesma cama. Ah, pois foi, sim, em Braga. Sim. E, portanto, não houve uma mança de boca, Não. mas como é que... Mas também temos essa qualidade em comum. Qualidade. Não, vou cancelar o que vou dizer. Que somos hetero, era isso que ia dizer. Não temos aquele defeito de ser paneleiros. Como é que surgiu a ideia do Falta de Chá? Falta de Chá surgiu numa... Pronto, nós tínhamos conhecido e eu ia ter supostamente um programa de Vox Pop no 5 para a meia-noite. E eu pensei, opá, Vox Pop é giro, mas eu não quero ficar fechado ao mesmo formato, eu quero explorar mais coisas. E se calhar vou estar lá e vou ter aqui uma entrada para surgir mais formatos. Então eu disse, pá, eu curti bem fazer sketches. Era a ambição, era fazer sketches. Então falei com o Guilherme, pá, era dos primeiros contactos, olha, tenho aqui uma cena de sketches, não sei se terias interessado em fazer. Inicialmente até pensava que o Guilherme só estava mais virado para a escrita. Este gajo gosta de escrever. Se calhar inicialmente até se calhar o teu drive era mais escrita, não sei, tinhas esse gosto, mas... Sim, mais escrita, sim. E então foi isso, olha, era fixe depois fazer uma equipa e propor uma cena de sketches. Chegámos a reunir umas vezes, corrijo-me se me enganar no timeline, tu és melhor nas memórias do que eu. Entretanto, a 3 horas do meu programa estrear no 5 para a meia-noite, recebo uma chamada a dizer que não vai aparecer. Aquilo que já... O quê? Depois de andar 6 meses a filmar. Depois de andar 6 meses a filmar, recebo uma chamada. Infelizmente não vai ser possível. Mas não te explicaram porquê? Explicaram... É uma desculpa de merda. Foi uma desculpa de merda. E pagaram-te? Não. Estás a gozar? Não. Pá, isso é que não pode ser, desculpa. Não. E as pessoas que me tinham responsáveis, um deles um comediante da praça pública, porque eu ia estar num programa dessa pessoa, nem sequer telefonou, tipo, aí é meu, puto, nem sabes esta merda. Mas porquê é que não diz o nome dessa pessoa? Se essa pessoa foi porque, não digo por outras portas, não vale a pena. Tá bem. Mas eu acho que as pessoas que não pagam devem ser denunciadas em público. Sim, mas aí não poderá não ser pode, ele... exatamente, okay. Como não tenho a certeza, porque nunca houve esse interesse de, olha, vou-te explicar o que aconteceu, estás a ver? Imagina, eu pago para fazer uma coisa, alguém me manda ou acontece uma cena, eu vou falar contigo logo aí, meu... Desculpa por tudo. Devias-me ter ligado que eu ia lá com o meu garruço da ETA e com o taco de beisebol. Eu sempre que tenho uma oportunidade para sacar do meu garruço da ETA. Então pronto, e essa série era o Não Confies no Ricardo, que era a série de Vox Pop. Então eu disse, ok, vou pôr isto na net. E pronto, e na net aquilo bateu bué. Teve mais views do que iria ter no 5 para a meia-noite. E um desses vídeos foi super viral, que era aquele dos jogadores de futebol, eu perguntar às pessoas qual era... O que é que acha do Pikachu no Benfica? E o pessoal, acho bem, não sei. O Hitler, sim, é bom ataque. E aquilo, depois mais tarde até ficou viral no Facebook e pá, chegou a muitas pessoas. Mas pronto, eu fiquei claramente de rastro desmotivado porque eu pensei, é agora a minha hipótese. My Big Break. Quem aqui não sofreu também já disso, não é? Quem aqui também não sofreu já disso? Eu acho que toda a gente, não é? Sim. Aliás, nós os três até no mesmo projeto já sofremos isso. Pois é. Tivemos um projeto que, pronto. Pessoa que nos foi ao rabo. E que foi despedida agora. Foi? Falaremos disso. Não, devíamos festejar isso. Foi despedida porque tem cancro no rabo. Talvez. Pronto, e então aí já estava um bocado tipo desanimado com a comédia. Disse, pá, quero fazer uma cena de comédia, de sketches. Nós começámos a dar melhor e nos encontrar. Pá, tu eras o único gajo que eu me dava na cena do humor. Não tinha assim comedy buddy. Estás a ver? O Guilherme era o único gajo que eu tipo. Pá, e depois nós até falámos que é difícil a partir de uma certa idade fazeres amigos. Percebes? Sim. Ou chegas ali aos teus 28, 30 e de repente não é fácil fazeres amigos do outro gajo.
Tipo, olá, tudo bem? E até porque não há espaço muitas vezes, não é? Tu já tens o teu grupo de amigos e eu lembro-me de, por exemplo, trabalhar, pá, e o pessoal ia jantar sempre com o pessoal do trabalho. E a seguir foto, eram os melhores amigos. E Mas eu, vocês os dois mas também... eu tenho os meus melhores amigos já, estás a ver? Então já não é sequer há espaço. Ah. Eu prefiro jantar com os meus amigos do que estar a jantar com o pessoal do trabalho. Mas vocês os dois também são um bocado Somos inábeis bichos do mato, socialmente. sim. Vocês são pessoas que notam que têm dificuldade Sim. em lidar com outros seres humanos. Sim, não é? sim. E decidimos ter uma profissão com exposição mediática. Sim. Olha, e por exemplo, os Monty Python, quando trabalhavam em equipas sempre as mesmas. Eu agora não me lembro, mas era tipo Cleese e não sei quem, e os outros dois, portanto, tinham duplas criativas, tinham um método. Como é que é o vosso método? Cada um escreve um sketch, traz uma premissa, ou traz uma premissa e trabalham juntamente? Como é que é? Sim, mais por aí. É mais por aí, trazemos ideias. Sim. Às vezes pode haver o sketch já está feito, ou uma coisa que temos em mente, pá, curti bué, curtes isto? Não curtes? Às vezes começamos do zero, tipo, olha esta ideia aqui. Depois começamos a tipo, não, isso não era fixe. Depois outro acha, não, era fixe, fosse assim. E assim, e aquilo começa a ficar muito melhor do que acho eu que sozinho poderias. Há muitos daqueles que dificilmente chegas lá sozinho. Mas não embicam, tipo, às vezes numa coisa de dizer, pá, não, acho que isto sim, é vezes, mesmo, e dizer, pá, não, isto não é bom, não vais por aí. Às vezes há guerra, sim. Mas se fores mais comparar, na primeira temporada. Sim, mas se fores comparar se calhar com equipas, outras equipas, eu acho que não temos assim tantas guerras, porque nós temos quase tipo uma carta, que é quando o outro gajo diz com toda a certeza, não, isto é o veto, ou o veto, ou eu tenho a certeza que isto que isto, e nós, pá, não vou contra ti, estás a ver? Tipo, ok, está-se bem. Pá, eu diria que, imagina, na primeira já não tenho tanta noção, mas nesta segunda temporada fizemos 80 sketches, eu diria que há um que o Ricardo quis pôr e que eu não queria, e que para mim tinha saído, e um que eu quis pôr e que pelo Ricardo sairia. Ok. Depois havia vários que era tipo, pá, ok, acho que está fixe, mas confio. Mas havia tipo um que eu queria votar e um que ele queria votar. Eu tive razão, o devia ter sido votado, ele não teve, porque o pessoal gostou. Mas foi só nesta temporada, na outra temporada isto... Não, mas não foi uma questão, acho que foi mais uma questão depois de foi demasiado longo, e também e o cenário não ficou ideal. Pá, isto da comédia é um bocado, tens a ideia, mas depois a parte de realizar, tipo... Mas o pessoal não achou que era uma... Ninguém disse que ninguém da merda, ninguém disse isso. Mas eu próprio, no final, tipo, fiquei tipo, não era assim que eu imaginava. Porque é giro teres a ideia, depois da ideia para a realização vai um grande passo, depois da realização para a edição. Sim. E tudo isto pode perder comédia. Ou ganhar. Atenção, houve sketches que nós não dávamos grande coisa, mas depois a fazermos ficaram muito melhores e depois na edição ainda conseguimos dar o outro passo. Os padres, por exemplo. Os padres Pimba, Pimbo, é aquela ideia que era tipo, ok, estás a ver? Ok. Sim, mas aí acho que já sabíamos que ia funcionar, padres e pedofilia. Sim, mas como é um tema tão batido... Eu acho é que conseguimos tornar aquilo um bocadinho divertido e cómico. Sim. E tão nonsense, tão com uma nova roupa, como sim, e pá, de repente o gajo vai-te filmar aquilo, é um gajo que é especialista a gravar videoclipes e que fica com um aspecto fixe. Depois na edição, põe aí um CD, põe não sei o que mais. Ganha muito mais piada. Tu há bocado falaste que gostavas muito de sketches e que era isso que querias fazer no 5 para a meia-noite, que foi o programa que te mandou trabalhar e depois não te pagou ao final de 6 meses. Ok, mais uma porta fechada, pronto. Pronto, agora é o YouTube. Mas há outro também, há outro canal também. Eu já fui também do canal em que vocês já explicaram? Qual foi o canal que vocês foram? Não falámos então, mas do canal, mas assim, isto está a dizer porta fechada, mas os canais estão sempre a substituir direções e portanto... Sim. Não é? Mas, por exemplo, esse canal que nós recentemente fomos também... Eu já tinha também sido. Já tinha sido... Ao ponto foi aí que eu comecei com o meu part-time. Foi... vamos ter aqui um programa para fazer semanalmente um sketch. E eu, uau, agora outra vez. Isso não sei disso. Sabes, eu não vou dizer, mas depois tu... Ok, não me estou a lembrar. Vocês parecem aqueles gajos do futebol a dizer, foram roubados, foi lá o árbitro, não, mas não pode ser. Aliás, nós nunca falámos aqui disto porque sabemos que há pessoas que não têm culpa que vão ficar... Sim, parece que estamos a culpar essas pessoas. E porque a pessoa que tem culpa não tem nenhuma exposição pública. E há pessoas que têm exposição pública... E a maioria das pessoas nem sabem quem não sabem quem é. E então é mais por aí, mas um dia falaremos disso. Mas... E então tinha essa oportunidade de ir para esse canal, um canal generalista, estás a ver? Eu tipo, ok, agora. E tive que fazer um sketch, um vídeo de grande de elaboração todas as semanas. Disse, com o meu trabalho full-time, impossível. E surgiu a possibilidade de eu, ok, se calhar vou-me embora, tipo, largar tudo. E alguém, não me faz embora, fica em part-time. E eu, se calhar não é mal pensado, deixa-me cá ver se consigo pôr os dois lados. Um lado mais seguro, e pronto. E não largaste o part-time? Não larguei o part-time. Ficaste com o part-time? Fiquei com o part-time.
E foi como valeu, porque naquela altura já tinha gravei tudo, o piloto, não sei o quê, e aquilo que estou a gravar. Está aqui, tinha a data, né? Para entregar. Grilos. Pagaram? Pronto, é isso que é isso que eu quero dizer, que é a rejeição, ou seja, um projeto não ir para a frente, isso vai acontecer ao longo da vida de toda a gente, ou seja, vais lá, vais a reuniões, pá, pode não acontecer, sim, vamos fazer, pode não acontecer, isso eu aceito. O nada é que não pode ser. Ou seja, tu desapareceres, como disseste que fizeram no 5 para a meia-noite, desaparecerem, não responderem. É o modus operandi. Não responderem, e mais do que tudo, não pagarem, desculpa lá, mas além de não poder ser, essa gente precisa de ser confrontada. Certo, mas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, para mim, estão completamente numa blacklist, estás a ver? Todas essas pessoas, o nome dessas pessoas, as pessoas estão à volta dessas pessoas, está tudo essa black. Cena de não pagar, eu não sei, acho que tínhamos que ir lá nós, eu conheço um gajo que faz cobranças difíceis, chegar lá, entrar nos escritórios e dizer, olha, não há contrato. Isto vale, tal, mas não há e-mails. Há e-mails, não há e-mails? Há e-mails, então se há e-mails isso vale. Tinhas que ir para o tribunal. Sim, não, mas não é tribunal. Não, sim, tribunal com esquece, não é tribunal. Cobranças difíceis. Eu conheço um gajo. Eu sinto que o vai Hugo lá é no... gangster. Não sou. Conheço algumas pessoas, mas não sou nada gangster. Mas acho que há coisas que têm que ser gangster. Vais lá, onde é que eles trabalham? Dizer, olha, isto valeu tanto. Portanto, esse computador, eu também sou. esses ténis... Dever dinheiro. Dever dinheiro é isso, desculpa. Porque mais, repara, não é um gajo que se meteu contigo nisto, e que não tinha nada também, que se meteu, são instituições que têm muita guita. Certo. Mas tu nessa altura és um bocado... Não é naivo no sentido de estes gajos estão a ser simpáticos contigo, estão-te a chamar a ti, podiam estar a chamar. Mas eles utilizam-se disso. Utilizam-se e essa disso, é a postura, muitas vezes, eu vejo isso, e tenho visto isso ao longo da minha vida, que é, eu sinto isso que estás a dizer, que às vezes tu sentes-te numa posição inferior, porque eles têm o poder, eles podem te lançar, mas a questão é, não é nada dessa merda. Pois isto é um negócio entre duas pessoas. Agora já não olha assim. Sim. Agora, quando é isto, é tipo... Para já é logo... Vai haver contrato, né? Claro. Falamos logo e percebes mais ou menos se há ali algum tutorial, mas já não me meto a fazer pilotos sem saber nada. Aliás, não, isso também não. Não faço. Só se for algum gosto, nós tivemos. Não, e por não há própria, dinheiro, não há palhaço. Vou fazer este piloto para depois ter alguma coisa para apresentar a vários sítios. Pode ser, é uma coisa. Mas aí já sabes que aquele piloto é um investimento perdido. Mas acho que mudou um bocadinho o paradigma, porque antigamente nós pensávamos, ok, vamos ser chamados, porque já que há tanta gente na internet a ver-nos, eles vão pensar, olha, estes gajos têm sucesso aqui sem meios, isto com meios ainda vai funcionar melhor. Mas acho que já não é bem assim. Pode ser. Sim. Mas acho que é mais seres tu mesmo a fazer ligar, essas coisas. Tens que não podes estar à espera que o telefone toque, tens de ser tu a ligar e mas eu nem tenho perfil de ligar. Não, eu também não. Por isso é que existem depois os agentes, não é? Mas por acaso não sei se conhece o meu agente, mas o meu agente é uma grande merda. Vocês também têm a mesma agente. Sim. Vocês, no fundo, são a mesma pessoa. Sim, esta questão de identidades resume-se a isso. Olha, vamos às perguntinhas. Temos aqui 5 perguntinhas que o pessoal fez. Os patronos, já sabem, podem apoiar a patreon.com/sem-barbas na língua. Apoiem, vale a pena. O que é €1 por mês? Não é nada, €1 por mês. São 25 cêntimos. Já viram o carro do Guilherme? Sim. Já viram o carro? Olha, se vocês ouvem este podcast, deviam apoiar o Guilherme. É verdade. E recebi hoje, vou pagar €300 para o carro, para arranjar o carro. Um carro que, se calhar, não vale €300. Que ano é que é o teu carro? É 2002. Este senhor entretém-vos e vocês não dão €1. É mais com este senhor... Bónus! Eu nunca me canso de dizer isto, que é 25 cêntimos por 1 hora e tal de entretenimento todas as semanas. Não é nada, 25 cêntimos. No trabalho, estás ali a morrer, a fazer o que estás a fazer neste momento. E depois podem fazer perguntinhas até a nós e ao convidado. O Fato diz, porque é que quase todos os humoristas tiraram cursos de stand-up ou escrita criativa e quase nenhum diz que aprendeu ferramentas boas neles? Nós já falámos aqui disto há um tempo. Eu não acho que não se tenha aprendido boas ferramentas. Acho é que as ferramentas são muito intuitivas, ou seja, eu no curso aprendo que é uma regra dos 3. Só que eu intuitivamente já fazia regras dos 3. Porque a regra dos 3 não é mais do que um timing cómico. Eu às vezes fazia regra dos 4, não sabia que havia uma regra. Era tipo, havia ali quebrar o padrão de dizer algo que as pessoas não estavam à espera. Se calhar numa conversa com amigos fazes. Não sabias que aquilo chama-se regra dos 3. Agora, eu acho que os cursos, eu fiz o da Bang, da Escrever e o do CNL, acho que em todos aprendeu coisas e deu principalmente para validar aquilo. Mas, por exemplo, quando eu estive a investigar coisas para fazer o workshop que eu dei, aprendi ferramentas bem interessantes para desbloquear que não tinha aprendido em lado nenhum e que depois dei ao pessoal. Dizem quem ensina e coisas que eu uso hoje em dia, estás a ver?
E para desbloqueares, para tu relacionares assuntos, tipo formas de ligar assuntos que não têm nada a ver à partida e que depois podem fazer sentido. E não sentiste uma pressão de aprender essas ferramentas do género? É assim que se faz humor, então tenho que seguir estas ferramentas? Não, isso não. Acho que são boas formas de desbloquear ou de... Eu acho que são um bocado como exercícios, é como treinar livros diretos ou treinar o que eles chamam os automatismos no futebol. Ou seja, tu, como tu dizes, às vezes já cumpres esses princípios sem saberes, e quando aprendes coisas novas há sempre uma tendência, eu falo isso também em escrita criativa, de repente começas a utilizar aquilo para saber como é que aquilo se faz, não é? Como se tivesse um brinquedo novo. E depois aquilo dilui-se nas tuas ferramentas, tu já o fazes como segunda natureza, não estás a pensar, agora vou utilizar a regra tal. E eu isso acho que às vezes é bom. Também me perguntam muito, mas tu consegues aprender a escrever? E, claro que há uma coisa que é talento, não é? Há pessoas que têm ou não. Mas realmente há ali ferramentas que, se tu tiveres, podem acelerar esse talento, podem ajudar a demoras menos tempo a chegar onde queres. Mas eu senti muita pressão quando aprendi essas técnicas. Eu senti, então se eu fizer alguma coisa que não esteja dentro destes 5 tópicos, então se calhar não é humor, percebes? Se fiquei com essa pressão de, estou a fazer uma piada e diz, acho que era uma piada porque não está. Percebes? Tinha, tipo checklist. Tem que estar aqui num destes 3. Se não tiver, se calhar não é piada. Por isso é que eu acho que os cursos de humor devem ser muito, muito práticos e pouco teóricos. Sim, porque os que eu fiz, os que eram mais práticos, foram os que eu gostei mais. E acho que é muito melhor. Porque a teoria da comédia é um bocadinho... Dizes que o timing não se ensina, mas tu tentas arranjar ali, por exemplo, a regra que é cereja no topo do bolo, que é, tens uma piada, pausa, outra piada por cima. Isso é o timing da comédia, que o pessoal faz intuitivamente, não é? Que quem tem jeito para a comédia, que diz uma piada, pausa, aguenta, pumba, e mete outra. Tu transformas isto, este timing, vamos pôr aqui nesta regrazinha para ensinar ao pessoal. Mas depois tu não tiveres o timing de perceberes a pausa que tem que ser, perceberes que se a piada não for boa, que a da frente tem que superar a outra, senão não vale a pena. Exatamente. Se não tiveres essa sensibilidade, não te interessa nada saberes a métrica, quase. Claro. É como estás a escrever rap, tu podes ser bom em métrica, mas se depois não tires boas rimas e metáforas e cenas, não te serve nada. Sim, mas acho que houve aquela pressão de tenho que fazer 3, não posso ser 4, estás a perceber? Sim. E podes ter 4, podes ter 2. Aliás, as regras, eu gosto mais de chamar-lhe princípios, existem para aprender e para depois tu aprenderes a quebrá-las, desconstruí-las, mas tens que saber como é que isso se faz. É quase como... Não é só porque eu agora sou muito rebelde e vou fazer. Boas práticas. Pode ser um guia para boas práticas. Umas guidelines. Mas acho que se aprendem aquela gaja na net quebra uma série de regras do que é comédia. Mas repara, dizer assim, olha, comédia é para fazer rir, portanto eu vou quebrar esta regra. Há regras de ouro que não podes quebrar, não é? Claro, a comédia tem que fazer rir. Claro. Pronto, pode não ser a gargalhada. Eu, por exemplo, imagino o Extras, do Ricky Gervais. Eu vejo aquilo tudo com um sorriso na cara. Não solto uma gargalhada, mas aquilo é genial em termos cómicos. Porque o desconforto. E aquilo também é comédia. Agora, não pode ser chorar. Comédia não pode ser tristeza, não é? Não, pelo menos sempre. Se for no fim de um hangover, uma coisa assim. Sim. Acho que faz falta esse momento. Sim, mas a seguir tem que vir logo um comic relief a seguir. Não pode acabar nesse tom. Tem que ver sempre uma coisa a destruir. Não pode acabar down. Não me choca acabar down. Uma mensagem, estás a ver? Não me choca acabar down. Mas se a maior parte... A comédia, a maior parte tem que ser para rir. Sim. O que mais me causa frustração é vais ao cinema, pagas bilhete para ver um filme de comédia e não te rires. É aí que eu sinto, isto não é... Então, isto não é comédia? Olha, por causa disso, o Seth Rogen tem um filme que vai ser chamado Bad Boys, sobre putos na escola, que parece muito, muito bom. Okay. Já tinha gostado imenso daquilo que o gajo fez da animação das salsichas, da festa das salsichas. Sim. Quantas pessoas foram ver esse filme com os filhos? A sério? Então, claro. Animação. Claro. Mas aquilo era... Papinos na cona. Mas aquilo, pelo menos nos Estados Unidos, era, como é que eles chamam? Rated R. Sim, mas cá ninguém vai ver porque isso. aquilo ainda por cima, eu gostei mesmo porque era aquela metáfora da religião. Não Sim. é? A religião era a vida fora do supermercado. Mas pronto, outra pergunta então. A próxima, Rita Mendes. Em primeiro lugar, quero dizer que estou muito contente com o convidado, adorei Falta de Chá, ansiosa por ouvir o episódio. Depois tenho uma sugestão de tema que adoro, às vezes só para me rir, para estes e outros episódios, depois dá pano para mangas, teorias da conspiração. Sei que já falaram em algumas, mas há muito mais. Obrigado e abraço aos barbudos. Há alguma teoria da conspiração? Não é, mas imagina uma teoria de conspiração que te faça rir ou alguma que embirres mais? Não, eu acho que há muitas giras. Já viste algum fantasma? Algum extraterrestre? Não. Mas acredito claramente que existe vida extraterrestre, nem sequer. Mas que vêm cá? Repara, se vierem cá é o nosso fim, em princípio. Mas nunca vieram. Não acreditas que já pessoas foram abduzidas e enfiadas sondas no planeta? Não podem nem sequer ter conhecimento da nossa existência. Porque isso aí é uma discussão... Ou podem ser invisíveis ao nosso olho. Podem isso é uma discussão infinita. A questão aqui, não é? Podemos dizer, será que eu não sou um deles? Não é?
Percebes? Não, podemos fazer aqui N... Sim, mas mais uma vez estamos a ver as coisas de uma forma antropocêntrica, que é a ideia de que um extraterrestre é uma forma de vida semelhante à nossa. Pá, imagina Pode que é não uma ser, forma sim, de vida sim, inteligente sim. que é do tamanho de uma moeda. sei Eu lá. quase certeza que a primeira vida extraterrestre que vamos encontrar vai ser tipo um gafanhoto, estás a ver? Tipo na Lua, Mas inteligente não, não é? Não, Sim, não, pode ser inteligente. vida unicelular. Sim. Inteligente. Pois não saber, pode ser. Imagina gajo igual a nós, mas um bocadinho mais burros. Tipo, um planeta só. Estavam lixados. Mas Ideia... imagina, tu podes ter uma civilização muito mais avançada do que podemos imaginar e, no entanto, estar num sítio do universo não é impossível. Não... Eu gosto muito da teoria que com a tecnologia avança, quando uma civilização avança, a necessidade de explorar o espaço desaparece, porque se viram para a inteligência artificial e para a realidade virtual. E que olhando para a nossa história, que o normal foi que quisemos explorar o espaço, ir à Lua, ver Marte e não sei o quê, agora andamos a ver mais exoplanetas e não sei o quê, mas que quando a realidade virtual daqui a 20 ou 30 anos for quase indistinguível, a gente vai ficar em casa. Ficamos em casa. E Sim, mas então há uma teoria que diz que todas as civilizações que se expandiram tecnologicamente a um ponto deixam de explorar o espaço porque também há aquela que diz que todas as dentro. que se expandiram tecnologicamente a um ponto se rebentam. Mas o que eu acho é que naquilo que tu disseste, eu percebo a questão da realidade virtual, mas haverá sempre pessoas que quererão explorar o espaço, ou seja, da mesma forma que tiveste gajos que foram atravessar a África de uma ponta à outra ou que foram fazer a primeira viagem em circunnavegação, mesmo que a grande massa esteja satisfeita com a realidade virtual, haverá sempre alguém com um espírito aventureiro. Mas agora imagina, tens uns óculos VR com um Pornhub muito realista em casa. Estás a ver? Agora vou meter num foguetão. Vou estar aqui com a Adriana Lima. Estás a ver? Não sei. Mas pá, e deixa de haver investimento para aí, não é? A questão de não haver uma maluqueira ir para Marte. Deixa de haver investimento porque tudo o resto está concentrado ali, porque mas até nos Estados Unidos eles são muito contra darem dinheiro para a NASA, que é tipo, eles dão tipo 1 cêntimo dos seus impostos, uma coisa ridícula, e acham os americanos querem infindáveis tecnologias utilizadas hoje no dia-a-dia foram desenvolvidas pela NASA. Exatamente, é por isso que eu acho que as pessoas não têm noção disso. Sim, mas para a guerra, as pessoas dos Estados Unidos para a guerra dão um orçamento que houver. Para matar inocentes, vamos. Depois para a exploração, não. Eu tenho a teoria que se imaginem que a gente chega a um planeta novo e esse planeta é só vaquinhas, o que é que vai acontecer às vacas? Vaquinhas, vacas mesmo. Vacas. O que é que vai? Vão ser ordenhadas? Não sei. Vão ser bifes. Sim. Portanto, se aparecer uma espécie que olhe para nós como se fôssemos vaquinhas, é o nosso fim. Portanto, a gente tem que estar tipo evoluídos. Portanto, vai depender do mais forte. É a lei do mais forte outra vez. Eu acho que é mais provável que a espécie se extinga. Acho que é provável que a espécie se extinga antes da chegada de qualquer contacto. Pode ser agora, imagina, é agora. Tipo, não sabemos quando é que vai ser, pode ser agora. Hoje dizia que estudos que em 2050 que a humanidade vai estar extinta devido ao aquecimento global. Eu acho que não. Acho que o aquecimento global nunca nos vai matar. A todos. A todos não. Pode fazer um wipe-out gigante, mas vamos conseguir criar... mandar para Marte ou criar cenas subterrâneas. Vocês estão-se a preparar para isso? É uma forma só criar? Não, mas eu tenho um amigo que andava numa altura com uma ideia de comprar um bunker. Ele é muito das teorias de conspiração. E ele já só queria comprar, que era para dizer depois no fim, vocês não entram, vem agora, quem é que tinha razão? Tipo, ficar sozinho no planeta. Os magnatas do Silicon Valley já têm uma mini cidade em que vendem apartamentos tipo especializados para... Mas repara, tudo que envolve medos é um grande negócio. Medos de... tem aqui para si, uma cave... Caso haja uma bomba. O medo é o principal driver do marketing. Não tenhas borbulhas. Mas há uma coisa interessante que eu estou a escrever agora um livro, portanto não é o que eu estou a escrever agora, que espero acabar em breve, é a próxima ideia. Tem um bocado a ver com a ideia do apocalipse e uma das coisas que eu tenho feito, que também tem a ver com este livro, não é uma espécie de um diário, vou tirando alguns apontamentos de coisas do dia-a-dia, às vezes notícias, e comecei a ter mais atenção a essas notícias desse género, em 2050, ou alguém... e não sei se foi sempre assim, ou se estamos numa fase, que há fases destas em que as pessoas estão mais viradas para a ideia de um apocalipse do fim do mundo, e quase todas as semanas há algumas notícias. Sim, mas é o clickbait, é o fenómeno de clickbait. Tem muitos cliques essas notícias na internet. Mas estou a falar de coisas, repara, eu ando por publicações que eu considero, que não quer dizer que não façam clickbait, mas já vi coisas e coisas interessantes, não é só do género nós tradamos disso que vai acabar, não, é coisas relacionadas com ciência, com e
Pá, artigos da New Yorker, da BBC, há montes de coisas, especialmente ligadas ao... Café da manhã, esqueceste desse outro meio de... E, portanto, é interessante. Eu acho que sempre que há um período de maior instabilidade, e em termos geopolíticos, não é? Como tens gajos como o Bolsonaro, o Trump, uma série deles, eu acho que é uma tendência para as pessoas imaginarem um apocalipse. Sim, mas acho que o fim está sempre presente. Acho que nos Estados Unidos até vendiam tipo uns pozinhos para as pessoas ou uma cena para beberem. Eu acho que é, como nós sabemos que vamos morrer, cada um de nós individualmente, todos nós gostávamos de, quando morrêssemos, que morresse toda a gente. Eu acho que nunca pensei dessa forma. Mas, desculpa, eu preferia, eu não sei se não preferia morrer, caralho, o meu microfone, não sei se não preferia morrer, imagina, em vez de ser eu a morrer, tenho 80 anos e morro eu só, não é? Puma, morro. Ou vem um meteorito e vai morrer toda a gente. Eu acho que o meu eu de 80 anos ficava, nice, vamos todos, vou eu e vai toda a gente. O que é que preferias? Ter mais um ano de vida, ou sabias que ias morrer daqui a exatamente um ano, ou viveres 200 anos, mas não havia mais humanos, estavas sozinho no planeta. 200 anos sozinho? Sim. Não, é isto aqui, pá. É este aqui. Portanto, preferias morrer daqui a um ano, tinhas mais um ano de vida. Ou 200 anos sozinho? Ou podias viver até aos 200 anos, mas não havia mais humanos no planeta. A partir de agora, deixava de haver humanos? Acho que preferia viver um ano com pessoas. Calma. A tecnologia VR já estava da adrenalina. É como está agora. Pá, não, há aquela série, Last Man on Earth, não é? Que começa bem, depois perde-se um bocado, mas... Pá, que aborda... Eu acho que havia animais, andavas um ano ou dois... Havia ovelhas. Nunca fiz, sim, mas com 200 anos, se calhar, olha, hoje vou experimentar. Acho que havia um ano fixe. E ficavas maluco. Podias ir, tipo, carros, experimentar os carros, armas, tipo, pá, havia 1000 merdas que podias fazer, que era fixe, mas depois a partir daí ficavas maluco. Sim, e ficavas depressivo. Não sei, mas ficavas maluco. Sim. Eu acho, mas há uma diferença que é, tu tens a certeza que estás sozinho, ou tu pensaste que estás sozinho. Se tu não soubesses, ias estar bué de tempo à procura. E isso era o teu drive, era a tua motivação. Senão, era tipo, não saías do sítio. Ok, então, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Pedro Oliveira, olá aos três. Sinto que alguns comediantes não têm bem a noção de que é ter um trabalho normal, seja em que área for. Acham que um comediante que tem experiência noutras áreas acaba por ter mais sucesso pelo facto de ser mais relatable? Já falámos sobre isso, não é? Sim, já falámos muito sobre isso. Realmente não há muitos. Muitos dos comediantes começaram muito cedo logo na comédia. Mas isso também... Tens muitos comediantes que vieram da área de publicidade, que eram copies. Muitos, o Geirinhas, o Faro, e haverá mais, certeza. Mas depois tens muitos que iniciaram logo na comédia. E acho que isso cria uma pressão grande para quem está a vir, principalmente um miúdo que queira começar, é tipo... eu tenho a idade do que este e não tenho mesmo sucesso. Tenho 24 anos e não tenho o sucesso do comediante de 24 anos, percebes? Mas às vezes tem a ver com a tua capacidade, às vezes até financeira, para tu poderes brincar mais. Sim. Eu acho que não é só questão de relatable. Se isto da comédia correr mal, sim, eu tenho uma série de ferramentas para voltar para o mercado de trabalho. Sim. E não ficar mal. Sim. Alguém que não tenha... é mais difícil, não é? Sim. Imagina, tiveste 10 anos na comédia, tens 40, deu para o torto e não tens curso ou nunca trabalhaste na área, pá, a não ser que tenhas cunhas, sim, dificilmente vais arranjar um emprego qualificado estando... Quer dizer, eu também acho que se tivesses muito sucesso, imagina, tiveste 10 anos muito bons na comédia, mas agora o público já não quer ver, já não consegues fazer dinheiro nisso. Acho que há áreas para onde consegues ir, tipo de escrita, de copy, de publicidade, sim, de edição, bom, de criativo numa agência. Sim. Acho que consegues ir, porque tiveste a ganhar valências nessas áreas. Sim, é uma área muito criativa, sim. Obriga-te a pensar muito. Acho que também a parte de sofrer, saber o que é ter um chefe, saber o que é ter um chefe que não gostas, saber o que é ter que aguentar aqueles dias maus. Tu depois podes trazer este sofrimento para a comédia, tu podes brincar com isto. Sim. Nós temos alguns sketches que tu tens que ter trabalhado ou tens que ter passado por situações más, só aí é que podes rir daquilo, porque aquilo é quase um exagero do que acontece. Sim, eu por um lado obviamente gostava de ter começado mais cedo, dava mais espaço de manobra para tudo. Por outro lado, acho que se tivesse começado mais cedo, eu como eu era, não ia fazer o humor que eu provavelmente gostava. Eu nunca conseguia fazer, quando era puto, se calhar sonhava fazer comédia, mas eu pensava tipo, porque é que as pessoas querem saber do meu problema da escola? Estás a ver? Ainda agora tu notas essa evolução. Por exemplo, aquele beat que eu tenho no espetáculo dos pais que violam e matam os próprios filhos. Funciona sempre. Eu tenho esse beat desde a minha 3ª ou 4ª atuação. A sério? Que eu tentei fazê-lo.
Eu já tinha essa ideia, eu tentei fazê-lo e foi bombing, foi mau. E eu guardei esse beat, nunca mais o fiz. E guardei esse beat da ideia, não o tinha desenvolvido, não tinha escrito, mas guardei até chegar não só pela experiência em palco, mas também pela idade, acho eu, de já consigo fazer isto funcionar. Sim. Tal como agora deve haver montes de beats que eu já tentei que não funcionam, que se calhar daqui a 3 ou 4 anos vou conseguir fazer funcionar. E acho que há coisas que... E o facto de ganhares confiança, porque se calhar ao início temas mais pesados não queres abordar logo. Pá, eu pelo menos eu sinto isso, que há temas... E já consigo levar o pessoal para aquela zona desconfortável e que depois as consigo fazer rir ali. Na altura não conseguia. Era só desconfortável. Era só desconfortável, sim. Eu próprio, eu se calhar na altura tentava fazer aquilo não pelas razões certas. Era só porque achava aquilo, isto é edgy. E agora não, é genuinamente uma dúvida que sempre que eu vejo uma notícia dessas, que é como é que aquela merda, como é que se conhecem, não é? E como é que começa, não é? E como é que é que lança o tema, pronto. E se calhar na altura não estava a fazer pelas razões mais certas, não sei. Portanto, eu acho que isso vem com também a experiência, mas também acho que a maturidade pessoal. Sim, um tema sério numa coisa cómica, que às vezes era a minha dificuldade, que era pegar num tema que eu acho que a série quer abordar, mas não consigo transformar aquilo em comédia. Ou tinha mais dificuldades a fazer piadas, estás a ver? Mesmo coisas más, tu queres brincar com aquilo, mas pô-las em palco com graça, é outra coisa. Requer ali às vezes uns desvios no meio. Sim. Mas a próxima pergunta, Gonçalo Diamond Val. Ricardo, de todas as semanas académicas que foste gravar vídeos para o teu canal, qual gostaste mais? Eu não fui assim, sabes, isso é um estigma que eu vou levar, eu não fui assim tantas semanas académicas. É 2. Eu fiz 2, 3. O Queima das Fitas, Pinheiro, de Coimbra. E o Pinheiro? O Pinheiro... Sim, e fiz a... Pinheiro é semana académica? Pois é isso que eu... Mas é uma semana... Sim, é? Mas tem tanta gente que também... Não fizeste o Inter da Gata? Não fiz. Só foste lá beber copos, não é? E fiz... É de Braga. Coimbra, o Cortejo. Cortejo. Se não estou em erro. Pá, não quero ir ver agora o meu canal, mas eu acho que só fiz 3. Portanto, qual era a pergunta? Era se eu gostaste mais. Portanto, foi a que fizeste, não é? Foi a são todas, sabes que acaba por ser... São todas iguais. Não são todas iguais, mas são todas têm a sua diferença. A Coimbra é o... Não é? Tens ali o festival lá dentro do queimómetro. Como é que é? Queimódromo. Queimódromo. Pronto, essa palavra. Isto acontecia muito na falta de chá. Palavras que não conseguiam ser ditas por Sr. Ricardo. Obrigado por aumentares a minha... A dislexia. Tens dislexia? Sabes que eu tive esta conversa e quem é espírito em dislexia disse: isso não é dislexia, isso é não saber pronunciar às vezes não sei o que mais. Eu, ok, então não tenho. Mas tenho. Tenho aquilo que é popularmente cultura popular, tenho um bocadinho. Mas trocas sílabas, é só isso. Não é... Por exemplo, quando havia um sketch que tem tipo 70 takes, que é o das touradas. Aconteceu, reparem. Em 80 sketches... Ele tinha que dizer para impedir que o animal fique extinto. Sim. E ele dizia sempre para que o animal fique extinto. Ou seja, mudava a cena. Era daqueles dias que estavas mesmo down e tinhas que decorar aquilo. Eu queria dizer exatamente o que estava ali, então trocava-me todo. Depois estava boa pressão. Eu vi esses bloopers. Mas em 80 sketches houve 10 que... Sim. Aquele foi o pior. Nunca, nem na primeira temporada aquilo tinha-me acontecido. Mas da queima, cada um tem o seu... Mas se dissesse o vídeo que curtiste mais fazer, tirando falta de chá da equação. Não, falta de chá é aquilo que eu gosto mais de fazer. Sim. Depois gosto muito destes do Visita qualquer coisa, porque também não só cresço culturalmente, vou conhecer outras coisas, como tenho interação com as pessoas. Nem sei dizer qual é que foi o que gostei mais. Então, não tenho que responder. Não tenho que responder. É tipo, qual é o livro que gostaste mais? Tens essa resposta. Percebo. Qual é o filho que tu gostas mais? Ainda que eu acho que os pais têm filhos preferidos. Claro que têm, obviamente. Neste momento nem sequer estou-me a lembrar qual é que está no top dos que foram mais vistos, estás a ver? Porque já lá pus e... Sim. Então, temos aqui uma última, esta não é uma pergunta, é um esclarecimento relativamente ao episódio passado. Paulo Garcia, só venho esclarecer que a minha questão anterior sobre os desaparecimentos de pessoas, ou por exemplo o facto de não se ter encontrado uma resposta plausível, ou mesmo o local exato do desaparecimento do voo da Malaysia Airlines, não tinha nada a ver com teorias de conspiração, mas sim estes inexplicáveis falhanços tecnológicos e humanos em pleno século XXI. Não era tão avançado tecnologicamente e como o fenómeno das redes sociais num expoente incrível. Pronto. A Paula é uma participante ativa. Sim. Portanto, obrigado, Paula. Obrigado, Paula. Mas por acaso eu vi um documentário
há pouco tempo sobre isto do Malaysian Lines, há 2 ou 3 dias, por coincidência, que é de um gajo que faz vídeos para o YouTube, faz poucos, mas são assim, vídeos explicativos e que desmontam algumas teorias da conspiração e parece muito baseado em factos, que é o Let Me Know. Conheço, era o Top 10 Memes. Yeah. Era o nome do gajo original. E o gajo faz, já vi alguns, este do Malaysian Airlines, ele diz muitas coisas, ele tem os relatos, tem os documentos, o gajo depois tem acesso a montes de cenas. O gajo tem uns vídeos bué da fixe sobre o espaço, tens que ver. Let Me Know? Let Me Know. Tipo um ano no fim, Let Me Know? Let Me Know. Sim. Okay. Sim, é tipo Let Me Know. Sim, este último que eu vi do gajo era sobre isso, era o silêncio do espaço. E então são para aí 20 minutos sobre as probabilidades de haver vida, de não haver, de sermos encontrados. E não... No início eu comecei a ver, pensar que o gajo era mais teoria de conspiração, mas o gajo desmonta muito. Não, o gajo é sueco, acho eu, e também faz música. O gajo faz tipo, pega num tema e está bem feito. Bem narrado e bem animado. É tipo, Let Me Know? Mas é meio chunga. Let Me Know. Let Me Know. Procura por Top 10 Memes. Acho que isto era o nome original. E procura Top 10 Memes. Ou seja, tu não, dizes Memes ou tipo Facts. Top 10 Facts. Eu estava a dizer Memes, não. Top 10 Facts. Top 10 Facts e depois põe Space. Mas L-E-M-I-N-O. Lemino. Ok. Lemino. Só que ele diz Let Me Know, que é tipo claro, Let Me Know, uma okay. abreviatura disso. Olha, queres promover alguma coisa, Ricardo? Tens aí alguma coisa a promover? Não, eu queria promover o Falta já. Porque aqui não faz sentido. Sim, uma pergunta que nos fazem sempre, não fizeram aqui, mas que é se vai haver terceira temporada ou não vai, ninguém sabe. Porque nós estamos jangados? Yeah. Não é por isso. Pronto. Há de haver qualquer coisa, acho eu. Sim. Mas não sabemos se será falta de chá ou outra coisa. Ou se, por exemplo, um especial Natal, se acontecerá uma coisa assim do género. Nós vamos querer continuar a fazer. Eu tenho essa fome de querer fazer mais coisas. Pois aqui a questão é qual é o sofrimento que queres pagar por fazer essas coisas. Sim, e conciliar com tudo o resto que também queres fazer, não é? Sendo que umas têm que dar dinheiro, não podem dar prejuízo. Uma para eles, outra para nós. Yeah. Não é? E então... Uma para ganhar dinheiro e outra para... Sim, se bem que no caso do Falta de Chá, eu não me importo de não ganhar dinheiro com Falta de Chá, não me importa até de perder um bocado. Quero é que dê para gravar, imagina tudo num mês ou 2, em vez de ser em 2 anos. Sim, e para isso é preciso dinheiro para a produtora, que está connosco, e agradecemos imenso por estar de borla. Claro. Mas sabemos que para conseguirmos acelerar esse processo e conseguirmos fazer gráfico tem que haver dinheiro para eles, porque uma coisa, nós estamos a perder dinheiro, mas estamos a ganhar a exposição e fazer algo que nos dá prazer. Eles estão mais na sombra, não é? Também é portfólio, é bom para eles, obviamente, foi para a televisão, não é? Mas nós, se ninguém ganhar dinheiro, quem ganha mais somos nós. Não é? E depois há aquela situação que é tira um bocado de prazer se não for feito nos timings certos. Porque começa a ser frustrante, não tiveres tanto timings para cumprir. E ficas, já não é passa a não ser divertido. Uma coisa que supostamente é bem divertida em todas as fases. Na escrita, rimos imenso. Obrigado. Eu bocejei quando estava a falar, mas não tem a ver com eu sou uma seca. E não sei se reparaste, mas aqui o ambiente está pesado. Estamos os três aqui quase... Sim, está aqui só dióxido de carbono. No limiar de desmaiarmos todos por falta de... Eu não senti nada disso. Estou. Então vamos... Olha, estamos a filmar, o Guilherme está a filmar. Este é o Hugo Gonçalves. E este é o Ricardo Cardoso. Ou será este erro na Matrix. Ou será este o Gonçalves? Ou será o Guilherme Duarte? E este é o Ricardo Cardoso. E tu não te confundiram com o Guilherme Leite há pouco tempo? Sim, um puto foi ver a mãe dele foi ver o espetáculo e ele não podia ver. E então ela pediu-me para lhe fazer um vídeo só para dizer para a próxima podes vir e não sei o que, pronto, e fiz. E depois ela estava a falar com ele cá fora e passou-me o telemóvel. E eu disse, então, como é que é? Não pudeste vir, mas vais para a próxima. E o gajo, não acredito. E depois ficou, mas é sério, mãe? E eu, é sério, estou aqui, não... E ele, o que é que se diz? Nem acredito a falar com o Guilherme Leite. Assim, como é que uma criança sabe quem é que é o Guilherme Leite? Não, confundiu o nome. Não, confundiu o nome, não é o... E foi tipo, tinha sido... Aquilo foi numa semana ou 2, foi em Faro. Tu és o Guilherme Girinhas, que também é um comediante, num bar. És o Guilherme Girinhas. E eu, não, sou o Guilherme Duarte. E ela, mas eu vi no Levanta-te e ri. E eu, então acho que foi a mim, porque acho que a Lina não foi lá. E ela, não. E então foi para o telemóvel, voltou, tens razão, és o Guilherme Duarte. Ainda bem que ela disse isso, não chegavas a casa super confundido. E a tua namorada, Girinhas, o que é que estás aqui a fazer em casa? E depois a outra foi no jogo do Sporting da Taça, tu és Benfica. E eu, não. És. E eu, não, sou do Sporting. E ela, estou a confundir com outra pessoa. E eu, já agora com quem? E ela, com o Guilherme Duarte. E eu, pois é, confundimos muito. Depois ela, não, és mesmo tu. Mas tu és Benfica. Não sou, já sei. Essa conversa é um bocado absurda. Acontece essas conversas. E aquela que te disseram, que é linda. Qual? És o senhor das vozes. Aí, tu és aquele gajo, o das vozes, o Salvador Martinha. Está tudo errado. Ou então também já me disseram esta, tipo, adoro o teu blog
sensivelmente idiota. Yeah. Há um Que era, e depois mostrou-me o logotipo Mas dele. depois mostrou o meu. Sim. Ou seja, Portanto, juntou três. Juntou 3 também. Sim, É, sim, pronto, da outra vez sim. no café também. Gosto muito dos seus vídeos. E obrigado. Diogo, não é? E eu, Faro Batáguas. Ele Batáguas. E eu, sou eu. Portanto, Confundem tudo. Como foi o Guilherme Fonseca. Muitos é pelo nome. Sim. Depois outros é só porque temos barba e sim. pessoal. E- A questão é, tu ias falar com alguém na rua se não tivesse a certeza que era aquela pessoa? Eu nunca faria isso. E depois acontece a algumas pessoas que é conheço o teu cara de algum lado, deixa eu tirar uma foto. Yeah. Estás a ver? E é tipo. Mas é, mas uma vez eu lembro. Aí é a única que é tipo. Yeah. Estava É pá, se queres tirar uma foto ao menos conhece o meu trabalho, estás a ver? Pronto. Não, Podes isso não é- saber o isso meu não interessa, nome, isso não interessa podes-me nada. confundir, mas é tipo. Há pessoas, isso acontece muito. Pessoas Não é, já me viste numa televisão. Há gajos que uma conhecem vez. os vídeos, mas depois digam, tu és um... eu vejo os vídeos. mas e isso é depois normal, dão sim. uns vídeos e não Yeah. sabem o nome. Mas esse, Isso às é vezes normal. não importa. Eu lembro de estar com uma amiga minha, pá, que é uma atriz conhecida na Bica, e de chegar a um grupo de gajos e este é aquela da televisão, é aquela televisão. Tipo, nem sabiam bem Yeah. do que é que ela tinha feito Sim, ou não, sim, mas sim, era sim. só interessava que ela fosse a televisão. Não, já me aconteceu alguém Isso é tirar um bocado foto porque assustador. conhecia, o pessoal estar ao lado, Depois perguntar quem é. vê tirar foto, Ai, que- tu és famoso, quer uma foto contigo. Yeah. Só porque viu alguém tirar foto. Uhum. E, pronto, um gajo tira, mas. Sim, São as únicas vezes que não é fixe. Sim, É sentes tipo chip. aí. Porque de resto, pá, acho que eu e tu temos bué da paciência para o pessoal, falamos até um bocadinho. Sim, nem é paciência. Genuinamente, Sim, não estou a fazer frete. Sim, nem eu. É tipo, não é. É que há pessoas que têm esse medo de vir incomodar. Às vezes recebo Não, Não, mas, por mensagens. exemplo, à noite, imagina, se estás a beber um copo com os teus amigos, não sei o quê, às vezes pode acontecer. Só se apanhas um gajo muito chato. Sim, é isso que eu estou a dizer. Só- Não, é muito chato que é. E eu não tenho a mesma exposição com vocês. Mas às vezes tipo, já me apetecer ir ter com os meus amigos, estar a curtir e pá, começo a educar, estás ali. Sim, às vezes extravasa. Sim, pode- Nós temos, sim. eu e o Ricardo não podemos Porque eu ir a acho que- festas académicas Não, juntos. não podemos. Pronto. Não Se vão os dois juntos é. Os dois juntos exponencia. Sim, claro. Exponencia porque e então tivemos essa primeira experiência. Acho que foi a primeira experiência que eu tive, pelo menos. Foi em Évora. Foi em Évora, na festa de recepção ao calor. Por acaso fomos atuar Fomos lá, lá depois atuar, fomos lá. e por acaso havia uma festa, nós vamos juntos. Yeah. Esquece. Pá, e foi a única vez que foi tipo, se calhar temos que ir embora. Sim, tipo Justin Bieber, estás a ver em Portugal, toda a gente. Mas toda a gente vai da porreiro, só que Claro. estavam Sim, sim. muito a bêbados. Sim. Vi uma Depois gaja a tu achas- agarrar-me, Sim. a dizer eu amo-te, e o namorado ao lado, eu também te amo. E a agarrar-me na cara ao gajo, e eu tipo, elas agarradas ali, mas bêbados, Criaram um bêbados. tri, queriam Yeah. era para parte dos dois. É. Bêbados. E agora no enterro da gata em Braga, gastámos €1 e Sim. saímos lá bêbados porque nos ofereceram tudo. Mas assim, cuidado com essa merda e com os roofies. Os Um dia roofies, é, destes. sim. Era uma história, Agora, era uma sim. história para stand-up. Mas Era uma nunca história. é, ou seja, naquele momento não é desconfortável. Nós fomos ao enterro da gata, já sabíamos que ia ser assim. Sim. E é fixe. É mais desconfortável quando estás a ouvir as pessoas e elas dizer é o gajo. Sim, não vêm falar. Não Isso vêm é mais falar. desconfortável. Ou estás a ouvir atrás. Não, mas isso é diferente. Uma coisa é, tu já sabes, vais a esses sítios, atuaste, sabes isso. Portanto, já sabes que vai haver uma exposição. Outra coisa é estás completamente fora de um ambiente de festa, não é? Ou seja, vais só jantar com os teus amigos, ou estás a ver um copo num bar, numa rua, e aí já é um bocadinho mais diferente, já é mais disruptivo. Eu acho que- Falas, mas se essa pessoa demora muito tempo e tu queres estar na tua vida a falar com os teus amigos, pode se tornar desagradável. Pá, se pode tornar-se desagradável, sim. Mas normal, por exemplo, eu já tive casos em que eu estava com a minha namorada e veio uma rapariga falar e está o meu namorado é bem teu fã, não sei o quê. Ele vem Meu namorado é teu fã, que e depois os dois ficaram connosco a noite toda. Ok. Vamos para um bar, tivemos uma conversa. Isso não é festa swing. é que Elas tu ainda vais- trocaram contactos, depois falaram no Alive e não sei o quê. Estás a ver? E foi tipo. Então eram pessoas fixes. Eram, sim, Sim, eram sim, pessoas fixes. E não, ou seja, há abertura para isso agora. Às vezes que é tipo. O que a mim me faz mais impressão é. Gosto muito do teu trabalho, sei o quê, e eu, muito obrigado. E silêncio. E a pressão fica do meu lado de Yeah. fazer conversa. E o que é que eu vou perguntar? Posso perguntar o nome, mas depois, o que é que eu vou perguntar? Então e segues há muito tempo? Não, isso E não o que é que gostaste mais? Sim. Não. Estás a ver? Não. E só posso tirar uma foto. Yeah. Ok, Deus. É bué vazio. Né? É tipo só tirar uma foto e tchau. Pá, mas às vezes, tipo, o pessoal vai, é só para ter uma foto na boa. Não, é O pessoal diferente. tem- Há tem uns que muito- há uns mais a frio. Há uns que é só foto. Pá, mas isto não seja fotos à socapa. Ah, Eu no metro, eu a ver que me estavam a tirar fotos à socapa, porque o pessoal pensa que está a ser discreto, nunca é. Nunca é porque nós temos já um radar apuradíssimo sim, para sim, isso. sim. Mas olha que... E então tiraram-me fotos e passado um minuto mandaram-me umas fotos e eu tipo, eu vi. Mas olha que eu agora já desligo bué para, tipo, fecho-me. E agora estive no rally e houve um gajo que mandou-me bué da fotos. Yeah, tipo, seguiu-me ali num bocado. E as fotos estavam fixe. Meio stalker, mas Eu vi fotos as fixe. fotos fixe. Eu pus aquela story e de repente comecei a receber mais gajos. Eu também tirei, Yeah. mas não fui falar, estás a ver? Isso é um Eu, bocado se calhar- creepy. Se Isso é um calhar bocado vou deixar de... O sol do pôr. rally é muito creepy. Ah, Não interessante, Não interessante. morreu ninguém este ano.
Para que eu saiba, não. Eu estava lá, ainda de um lado para o outro, não andava a ver as notícias. E eu só sabendo umas coisas. Mas houve um carro que se espatifou-se todo em Faf. Foi fixe. Eu acho que é para isso que o pessoal vai lá. Sim, é um bocadinho isso. Para ver acidentes. Muito bem, está feito isto. Vamos fechar, que deve estar a chegar gente. É isso. É isto, muito obrigado. Ricardo, não se esqueçam de apoiar este podcast. Exatamente. Porque estas pessoas merecem. Portanto, já sabem, €1 não é nada. Não é nada. Podem dar 3 ou 5 também. 5 ou 20, 20. Está aqui a apoiar o Guilherme e aqui o nosso amigo, o Gonçalves. Também conhecido como Ricardo Cardoso. Também Cardoso. Está a fazer um excelente trabalho, continua a Olha, eu gosto apresentar-me. imenso dos teus livros também. E depois eu dou-te umas dicas. Então, até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.